Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos começando mais um AgroExCast. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Vamos falar de imposto, tributação, vamos falar desse negócio todo que afeta tanto as pessoas, não só o produtor rural, não só quem está no campo, mas afeta todas as pessoas de um modo geral, porque aqui no AgroEx você sabe que para que serve o AgroEx, né? O AgroEx é para trazer informação de qualidade para você que está fora da bolha do agro, para você que não conhece o agro de dentro. Então aqui a gente conta para você como é que funciona e que você depende do agro até mais do que o produtor rural, viu? Essa é que é a grande verdade, porque o agro está em tudo e todo mundo depende dele. E hoje nós estamos recebendo aqui um cara muito bacana, sabe tudo de tributação, é um expert em tributação. Meu amigo Adilson, que é contador, é perito em contabilidade, sabe tudo. Adilson, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo aqui no nosso AgroExCast. Muita honra ter você aqui, viu? Obrigado. Boa tarde, Ivan, tudo bem? O Bacana. prazer é todo nosso de estar aqui, falando um pouquinho desse mercado, desse agro que carrega o Brasil nas costas, que alimenta muita e muita gente, que dá muito emprego, que gera renda, que gera riqueza. Nesse momento difícil da nossa economia, nesse momento que nós estamos passando, né? Muito bom. Adilson, obrigado mais uma vez. É uma satisfação imensa ter você aqui. E lembrando para você que está em casa que o AgroExCast é no oferecimento de Atumiex Treinamentos, Educação e Tecnologia. Para você que de repente é empresário, para você que é proprietário rural aí, é produtor rural, tem uma equipe que não está atuando tão bem, tem uma equipe que está meio desacelerada, né, não está tão engajada aí com a sua causa, não está tão engajada com a sua empresa, fala aqui, ó, com o pessoal da TumiX Educação e Treinamentos, a EdTech aqui. Fala aí com esse pessoal que vão te ajudar a ter uma equipe alinhada. E se você é empreendedor e precisa de uma equipe de vendas, e a sua equipe de vendas não está gerando os resultados que você deseja, quer ter um time de vendedores de elite aí no seu negócio, aumentando seu faturamento, aumentando sua margem de lucro, vendedores que não perdem venda, fala aqui com a TumiX que esse pessoal vai te ajudar muito, tá bom? Vai mudar o seu jogo aí, o seu jeito de trabalhar, o jeito da sua equipe trabalhar e acabar com aquele negócio de funcionário que fica falando assim, ó, eu não vou ficar me matando de trabalhar para encher bolso de patrão. Você tem isso aí? Você já viveu isso aí? A gente vê muito, né, disso, esse Foi tipo de demais a conta. vê demais da conta. Então, se você quer resolver esse problema, fala com o pessoal da TumiX, que vão te ajudar muito, tá bom? Bora começar aqui. Adilson, nós estamos passando por um momento de crise mesmo no mercado, ou isso é mídia, isso é especulação? Como é que é a situação agora? Nós estamos passando por uma transição muito perigosa. Ainda não é crise, eu ainda não acredito que seja uma crise, mas estamos à beira dela. Nós estamos ali no fio da navalha. Qualquer um passo errado que for dado pelos nossos governantes, que hoje Então ferrou. ferrou, né? Assim, você já Ferrou, viu que porque esse está passo ali. errado vai ser dado, já está sendo dado, não Já está? está sendo dado, já tem muita gente tendo prejuízo, já tem muito pequenos produtores com problema financeiro para liquidar, porque nós tivemos, além das mudanças climáticas que afetou muitos produtores, nós temos o problema com a moeda, o problema com a política que vem causando prejuízo, né? E no decorrer da nossa fala aqui, vamos detalhando cada passo e mostrando como o produtor rural e, em especial, o pequeno produtor está trabalhando ali no limite mesmo. Qualquer um tropeçãozinho, digamos assim, ele cai Outros já mesmo. até ultrapassaram esse limite, né? Outros já até ultrapassaram. Eu, no Ô, meu escritório, que não é tão grande, a gente já tem produtores aí que estão enfrentando RJ, por quê? Porque não consegue liquidar as dívidas. Tem produtor que perdeu a safra toda passada, tem produtor que comprou insumo alto e está vendendo a soja com valor baixo. Então, assim, isso tudo porque política. A política econômica, quando ela afeta de um modo geral a exportação, a importação, isso é muito perigoso. Porque aconteceu com alguns produtores aí que a gente está vendo. Comprou insumos caro e vendeu o grão barato. O dólar estava alto depois dessa mudança aí. E vários outros cenários que a gente vê aí que está caminhando para o nosso desarranjo econômico no agro. O agro agora está muito visado. Esse governo que está aí no momento agora, ele veio perseguindo muito o agro, ele veio com muita ganância em cima do agro. por que você acha que isso acontece?
É perseguição porque o produtor rural apoia o Bolsonaro, é o maior apoiador do Bolsonaro ou não tem a ver uma coisa com a outra? 90% é isso. Eu vejo que 90% é essa questão, e a outra questão é porque eles precisam igualar por baixo. O intuito desse governo, governos de esquerda, a gente vê o viés deles é igualar por baixo. O que que eles têm? Eles acreditam que, a riqueza tem que estar na mão deles só. Eles são contra a pessoa ter patrimônio. Você vê nos próprios discursos, é a falácia de tributar grandes fortunas, e de tributação disso, tributação daquilo. Queriam tributar a picanha porque é rico que come picanha. Vocês verem o que aconteceu, naquele pequeno, fala de PIS e COFINS da exportação, aquilo Uhum. ali trouxe um prejuízo econômico gigantesco, porque, muitos produtores tiveram prejuízo, a soja teve queda, muitas, grandes empresas pararam de comprar e não compraram, teve reflexo. Tudo que hoje é falado na política reflete nos pro no nos nas commodities principalmente, que as nossas bases, né. A Uhum. base do Brasil hoje é as commodities, porque o Brasil industrializa pouco. O Brasil não muito do que é produzido no Brasil vai in natura e volta produto, Volta, e volta, industrializado. industrializado, né. E com isso, essas falas má colocada têm causado esse problema muito grande. O desincentivo ao produtor, juros altos, né, E tudo isso vem causando um desarranjo muito grande, muito perigoso para o agro. ô Adilson, mas, assim, tem muita gente que está do outro lado agora assistindo a gente, está vendo do outro lado, e que fala assim, ó, outro dia eu vi um monte de comentários no nosso perfil no TikTok, inclusive, Uhum. o pessoal descendo a lenha lá no agro e falando que o agro não é tudo isso, que o agro não gera todo esse emprego, e aí as pessoas não entendem, às vezes, não sabem, fazer essa conversão de o que tudo isso aí que você falou gera na vida do cidadão comum, o cidadão que não faz parte da bolha do agro, mas é o cidadão que vai no supermercado, né, fazer as compras do mês. O que que isso de fato reflete na vida dessa pessoa? Eu trouxe até algumas anotações, alguns números que às vezes para a gente não errar. O último censo que tem divulgado pelo a CNA, o agro contribuiu com 26,6% do nosso PIB. Cara, é muito. É Você muita imagina coisa. É só um terço do PIB um praticamente. terço do PIB é o agro que sustenta. Então, assim, aí você imagina, nós aqui que estamos numa região que é o agro, que é o vetor forte nosso aqui é o agro, então isso para nós aqui passa de 50% sem medo de ser feliz. Eu falo para você que nossa região aqui hoje, ela chega a 70% tranquilo, movido pelo agro. Porque o agro, as pessoas precisam entender que o agro não é só o produtor que planta o grão lá na roça, as empresas que compram as commodities, empresas grandes aí, vamos citar nome aqui, Cargill, Dreyfus, Sadia, Sadia, Perdigão. Perdigão, não. O mercadinho que está lá na sua esquina, ele vende o que está lá na prateleira dele é agro que produziu, aquilo passou pela mão do produtor rural, aquilo veio no agro. Pasta de dente que você usa é agro. É agro. Então, assim, tudo que nós temos hoje vem do agro. E aí o que acontece? As pessoas não veem isso como agro. As pessoas pensam que o agro é só derrubar a floresta, que é só matar animais, que é só. Não, o agro hoje o agro tem investido muito em inovação e tecnologia. Hoje qualquer propriedade rural dessa aí tem muita tecnologia embarcada. Hoje tem, mas é muita mesmo. Então, assim, o agro, eu trabalho no agro desde 1995, quando eu comecei na cooperativa, no meus então assim, o agro de antigamente era muito diferente, era o produtor lá com uma foicinha roçando o pasto, fazendo roça, trabalhando ou tirando leite, depois começou a parte da soja, que veio a soja, o milho, começou e logo posterior a isso veio 2 culturas, e isso o país enriqueceu com isso. Era uma dificuldade enorme para quem é mais acima dos 40, 50 anos, sabe que foi isso. Eu tenho 50 anos, mas a gente tinha uma dificuldade muito grande.
as coisas eram muito difíceis, as estradas eram muito ruins. Hoje você vai em qualquer lugar que o agro entra, na zona rural aí você vê estradas boas, os produtores cuidam, os Leva produtores progresso, né? cuidam, leva progresso. O que que é isso? O agro traz progresso, o agro traz riqueza, o agro traz emprego, o agro traz renda. O E, que e, falta para o agro? O agro falta políticas públicas que incentiva esse agro, cara. e tá faltando político no agro? Ou os políticos que o agro elegeu são meio bunda mole, Adilson? Tá faltando político no agro. Eh, Esses políticos, eu vejo um ou 2 aí que às vezes fala 2 ou 3 coisinhas, mas vota, às vezes contra, e tá faltando político e tá faltando o agro também se posicionar um pouco mais sobre a política. Eu estou vendo agora a reforma tributária e eu não vejo movimento dos sindicatos, dos produtores, pressionando sobre o que vai fazer, porque a reforma tributária foi aprovada o esqueleto inicial dela só. É agora que estão definindo a alíquota, defendendo isso, defendendo aquilo. Então quer dizer que o como vai ficar de verdade, o corpo da coisa não tá nada Não está definido. nada definido. Tá Só vou dar brincando. um exemplo da minha classe é a classe de profissionais que, digamos assim, como a gente vai classificar uma empresa quando ela chega no nosso escritório, qual que é a tributação? Primeira pergunta que você faz: tem faculdade? Se o profissional, para exercer a capção, precisa de uma faculdade, a tributação para ele é mais alta um pouco, porque entende que ela é uma tributação de cunho intelectual. Então, assim, eu não sei por que no Brasil o negócio é assim: ser mais culto, mas paga um imposto. A Paga mais nossa caro. classe já conseguiu baixar uma alíquota de 37,5 que foi proposta para 26, saiu agora. Você olha lá, contadores, advogados, médicos, engenheiros, todos os profissionais, 26 profissões, conseguiu baixar, já conseguiu pelo menos o aceno do Senado e da Câmara, que a nossa alíquota vai ficar em 26 e pouco por cento. É um absurdo de caro isso. Mas 37 era mais, né? Com certeza. Não, já é um Então, alívio, assim, né. Já então dá fala assim, dá então pra dar uma 37 era mais. Então, assim, e o que eu vejo que está faltando o grito do produtor, o grito organizado, apesar que não está podendo gritar muito, né, grita muito, é, então, assim, a gente fica meio assim, mas é a hora de pegar o deputado, que foi lá e votou, pegar ele "Cá, meu companheiro, vamos tomar um ar aqui, vamos tomar um café aqui", e esses caras falar por nós, esses caras falar por nós, mostrar a importância do agro. E um trabalho mais voltado para mostrar para a comunidade, de um modo geral, a importância do agro. O agro tem que estar sofrendo, o agro, todos nós, digamos que empresários, que contrata, que dá emprego, está sofrendo um bug de mão de obra. Não está tendo mão de obra qualificada. Como que você pega uma máquina, eu gosto agora dessas épocas de colheita de milho, eu gosto de visitar, eu acho lindo a colheita. Estava até na fazenda de um cliente meu ali, final de semana passado, atrasado, acho que foi, no meio de semana, eu passei lá, ele estava colhendo, dei uma volta com ele na colhedeira e olhando. Cara, é muita tecnologia embarcada. E aí você pega uma máquina de 1,5 milhão, 2 milhões e coloca na mão de um profissional mal qualificado. que não Esse tem cara vai te dar prejuízo. muito. Esse cara não vai saber usar todo o potencial daquela máquina. Esse cara não vai, eh, colher, não, talvez você vai ter perca de produção, porque talvez a máquina vai estar mal regulada, talvez alguma coisa vai estar fora. Então, assim, e o medo que esse produtor tem? Igual nós aqui na cidade, mas nós aqui trabalhamos com equipamentos mais baratos. Então, o que acontece? Eu vejo muito que falta as nossas políticas públicas para treinamento, para incentivo, as pessoas aperfeiçoar o agro, as pessoas aprenderem a trabalhar com o agro. E você acha, Adilson, que o atual governo, ele vem na contramão disso? Porque posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, mas a percepção que eu tenho como cidadão comum é que o povo brasileiro sempre foi trabalhador, mas desse governo, nessas ideologias, a impressão que eu tenho é que o cidadão se tornou mais acomodado. Parece que o cidadão hoje em dia, o jovem, no meu tempo de menino,
a gente se estapeava para arrumar um emprego, para ganhar um dinheiro, para fazer alguma coisa, né. Quando a gente se tornou maior de idade, que podia assinar a carteira, era mandando currículo para todo lado, correndo atrás, pedindo emprego, e hoje a gente não vê muitos jovens nisso. Hoje a gente vê uma política do assistencialismo. Você acha que isso é um dos motivos pelos quais, tá faltando mão de obra no mercado? Com certeza, eu vou, relatar para você um pouco da minha trajetória. Eu trabalhei com meu avô, muito trabalho meu pai na roça, lá e tal, e era que ele era muito sofrido, mas estudando, sempre estudando, porque eu via que a saída que tinha era estudar. Depois fui trabalhar com meu avô, mexendo com máquinas agrícolas, e aí ali estudando. Quando eu terminei os estudos na fazenda, digamos assim, estudava, trabalhava parte estudava. Vim para a cidade, meu avô arrumou um trabalho para mim numa oficina mecânica. Isso eu tinha 14 anos, 12, 13 anos, quando eu fui trabalhar 13 anos quando eu fui trabalhar nessa oficina mecânica, mas antes eu já trabalhava na roça desde os 9. Cara, você toma uma picada de marimbondo, você é um negócio diferente, você Ah, fala é. assim: "Para aí, correr ali, Arame arame farpado. farpado", mas a picada do marimbondo para mim era pior, no olho, Nossa, nos lábios, aquela para mim ou você levantar de madrugada para tirar leite, chovendo, gado tá no meio, você tem que buscar gado longe, vaca lá debaixo de no meio chuva. de árvore, você tá tirando leite, vaca tá banando o rabo, jogando água. Então assim, aquilo te motiva a querer sair daquela situação. Isso eu comecei com 9, 10 anos, 12 anos, 13 anos, eu fui para trabalhar numa oficina mecânica, de frente à oficina mecânica tinha um escritório de contabilidade. Tanto que eu sou muito amigo desse cara e grato a ele para sempre, Cleiton Antônio lá de Portelândia, se estiver ouvindo. Aí beleza, cara. Aí, esse escritório de contabilidade, eu olhava: "Cara, eu tô aqui debaixo", como eu trabalho em fazenda, sabia me desmontar e montar a máquina, meu avô me colocou nessa oficina mecânica e eu fui trabalhar com consertar trator, mexer com caminhão, fazer solda, que eu já sabia. E aí, às vezes, estava debaixo daqueles caminhão de gado lá, movimentando ali, gado jogando lama lá na sua cara e o cara limpinho. Falei: "Rapaz, aquilo ali que é profissão, né". Eu fui estudar para ser aquilo ali. Aí você vê hoje, cara, o cara vai começar a trabalhar, hoje você não pode colocar nem menor aprendiz trabalhando numa oficina mecânica com 16 anos. 16 anos, menor aprendiz, ou ele vai para um serviço de escritório, ele eu acho que eu concordo que tem que ter alguns cuidados, que não poderia ser daquele jeito, talvez a bruta que era antigamente, Uhum. sim, concordo que tem que ter uma mudança. Mas, cara, com 16 anos Já é um já é homem. um homem, ele já dá conta de ir para uma oficina mecânica, trabalhar de auxiliar. Lógico, você não vai colocar esse cara para descer um câmbio, subir um motor, fazer não, mas esse cara vai mexer num freio, mexer numa roda, fazer um Fazer um serviço mais alinhamento, leve, fazer um balanceamento. alinhamento, um balanceamento, um serviço mais leve ali, pegar uma chave, fazer o que a gente fazia, esse cara é capaz de fazer. E esse cara vai se tornar um profissional, ele vai começar a ganhar dinheiro e vai gostar. O cara com 18 anos, ele vai para o mercado, a gente recebe esses currículos lá: "O que que você já fez?". "Não fiz nada". Esse cara não consegue ganhar, esse cara com 16 anos, ele consegue ganhar talvez um pouco menos de um salário ali, um salário, esse cara com 18 anos, as necessidades dele hoje no mundo consumista que nós vivemos hoje, um salário ele não sobrevive. Ele precisa de pelo menos uns 3.000 para ele ficar assim. Para ele ter incentivo. Esse cara não vai trabalhar pela necessidade, ele vai porque ele gosta, porque ele quer crescer, ele vai atender aquela necessidade. As perspectivas dele de crescimento já foram todas frustradas. Esse cara já tem filho, esse cara já casou, esse cara vai trabalhar para sustentar, Sobreviver. sobreviver ali, para sustentar a família, sobreviver. E aí, esse cara já criou seus vícios, digamos assim, vícios que eu digo, não vício de jogo, bebida, mas assim, já tem suas manias, já está formado, é um homem formado. Você não formou aquele cara como um profissional. Porque esses caras que treinavam a gente, eles tratavam a gente como filho. Tinha hora que eles davam uns gritos ali, uns esporros, digamos assim, mas aquilo também nos motivava, Te cara. formava, né. Falava: "Cara, se você está errado", e o cara chegava e descia o sarrafo ali, você: "Eu não vou fazer mais isso". Hoje, cara, eu dei aula durante alguns anos, hoje se você chegar para um aluno e chamar a atenção dele 2 vezes, na terceira vez você falar um pouco mais alto com ele, já é assédio moral. Quantas vezes aluno já me denunciou em coordenação, que eu tenho que ir lá explicar para a coordenação, eu falei: "Não, não dou conta mais disso não", porque as pessoas estão muito sensíveis ao diálogo, porque as pessoas passou a viver através de máquina, através de telas, as pessoas se veem através de telas, as pessoas não mais dialogam, as pessoas perderam isso. E aí o que acontece? Os governos assistencialismo chegando lá, eles
não dá oportunidade para essas pessoas Desenvolver. aprender a trabalhar, desenvolver, crescer, criar profissões. E aí esse cara, nesse período de 15, 16 anos, não, isso eu não quero, olha, aqui eu posso me aperfeiçoar aqui, eu posso fazer ali. Quando esse cara vai para o mercado, ele vai para trabalhar. Aí ele chega lá e já está com a mente alienada de outras informações, e as informações da mídia hoje, ela aliena. Ela te torna um alienado. E aí o assistencialismo. Por que que o assistencialismo é terrível? Esse cara tem um filho, 2 filhos, já começa a ter Bolsa uma Família. bolsa família ali, um bolsa negócio ali. Eu ajudo a cuidar de um armazém aí, e tinha um rapaz que sempre trabalhava com a gente lá, no armazém, na safra. Safra e safrinha, a gente registrava ele, as safras eram em torno de 3 meses, safrinha 1 mês e 2 meses e pouco. Hoje esse período diminuiu. Há um ano atrás, nós fomos contratar esse cara. Chegamos, chamamos ele falou: "Olha, eu vou, mas eu não quero que registre a minha carteira". Eu falei: "Não, mas sem registro não pode". "Por quê?". "Não, é porque se eu for, eu vou perder, eu tenho sei quantos filhos, minha esposa tem mais tantos filhos", porque ele se separou de um relacionamento e ficou com os filhos. A esposa que ele contraiu o matrimônio novamente, contraiu uma relação, tem filhos. Falou assim: "Das com a minha o meu Bolsa Família qual o Bolsa Família dela dá mais do que o que eu ganho". Caramba. Isso eu tenho essa experiência. O cara falou: "Se eu for lá trabalhar para vocês lá, eu vou perder isso". Então isso quantas pessoas têm? Então, a pessoa está ali, tem um Bolsa Família, porque ele é arrimo de família, a outra pessoa tem também, se juntam, vão ter 2 Bolsa Família. Qual que é o incentivo que esse cara vai ter que ir para trabalhar, para ganhar um salário e meio, 2 salários numa fazenda? Ou seja, o sistema O hoje, sistema corrompe. o sistema corrompe, o sistema, convence essa pessoa a vender a dignidade dela por migalhas, né. É, mas aí, assim, as pessoas acostumam, acomodam, porque eu falo aquilo que eu falei, antigamente as coisas eram difíceis de conquistar, hoje está mais fácil. Por quê? Porque o agro chegou e a fartura chegou. Antigamente não tinha, antigamente o arroz Era importado. era importado, era você plantava e limpava ele das máquinas de arroz ou Eu no pilão, no pilão, eu no soquei arroz no monjol. pilão aqui. Então, assim, hoje, ninguém sabe nem o que que é pilão, o que que é munjol, o que que é essas coisas, não tem nem mais as máquinas. Achei uma em Itumbiara, esses dias fui lá em Itumbiara, numa audiência lá de uma perícia, tô passando uma máquina, eu até voltei, cara, sentei lá, tem uma máquina em Itumbiara, Máquina de limpar máquina arroz? de limpar arroz. Olha que Cara, olha incrível. que incrível, que tá sobrevivendo, e o cara tem um mercado. Então, assim, as pessoas hoje o arroz vem por quê? Porque o agro investiu em tecnologia, trouxe para nós arroz de qualidade, qualidade, nós comemos hoje arroz muito melhor que o que a gente comia colhido sem agrotóxico, sem nada, que o pessoal fala cara, é questão de como esse produto é aplicado, eu vejo tudo isso, as boas, maneiras do plantio, do manejo com a lavoura, que vai trazer um produto De qualidade. tóxico ou não, de qualidade ou não, aí vai lá na mão de obra. Volta lá na Volta na mão de obra. Se eu não tenho mão de obra qualificada, a probabilidade de um funcionário de uma produção de tomate, de hortaliça, alguma coisa, errar na dosagem do agrotóxico, do defensivo, de alguma coisa que tem ali naquele produto, isso pode causar. Se aí você fala que a cadeia, ela precisa ser a pirâmide, ela tem que ser muito bem feita, e ela não está bem feita, onde nós não temos mão de obra qualificada e o governo não investe. Eu penso o seguinte, eu já conversei isso até com um político, não sei se eu estou muito errado no meu pensamento, eu vejo. Cara, esse valor todo que o Brasil investe em bolsa disso, assistência para aquilo, cara, se ele pega metade desse recurso e fala assim: "Olha, produtor rural, você vai ter aqui um desconto nos seus impostos", não precisa nem dar o dinheiro para o produtor rural. Você a cada pessoa que você pegar aqui, aí monta uma escola, uma escola técnica, que é conta. Olha, aqui nós temos as escolas técnicas. Você vai pegar o cara da escola técnica aqui e você vai ter um desconto de tanto do seu imposto, você empregar 3, 4 profissional dessa escola técnica. Treinado, o cara é profissional. Qual é o produtor que não vai querer Com certeza, está desesperado por mão de obra. por mão de obra e ainda tendo um incentivo Com para isso? certeza. E Ele vai conseguir pagar melhor aquele porque o que é caro hoje? O caro hoje, para nós que empregamos, não é o salário.
É o encargo que a gente paga sobre o salário que a gente contrata. Quanto custa hoje, o Adilson? Por exemplo, um funcionário que o salário dele é R$ 3.000 por mês, na carteira assinada, Com quanto férias deve ser 62% a mais. 62% a mais, ou seja, vai dar mais ou menos uns R$ 1.700 a A mais, ou mais. seja, quem mais ganha dinheiro com o trabalhador é o O governo. governo. É o governo, ou seja, Isso se da empresa, sem contar o que o trabalhador que ganha 3.000 ainda tem que pagar. pois é, o que eu tô pensando aqui comigo aqui agora, porque eu tô imaginando, que a gente tem a equipe nossa aqui do AgroX, Uhum. e aí o que eu tô vendo, ó, tô sentindo isso na pele aqui. Por quê? O funcionário de carteira assinada, ele vai o patrão vai ter que pagar R$ 1.700 mais ou menos a mais, ou seja, Isso. 3.000 Uhum. mais 1.700 de Isso. encargos de Aham. imposto. Só que o funcionário de carteira assinada, ele não vai receber 3.000, ele vai Não. receber quanto? Desconta só de INSS 14%. 14% já são É, aí mais quase o imposto de renda, se ele não tiver dependente, mais a faixa com essa alíquota de imposto de renda, que aí depende se o cara tem dependente ou não. No mínimo 7,5% de imposto de renda, que vai nossa. deduzir desse cara. Ou seja, vai sobrar 2.400 mais ou menos, né, É, no final das contas. por aí. Por aí, 2.400 Para menos, 2.400 para menos. para Eu, menos. assim, então eu Estamos fazendo falei, aqui uma estimativa. fazendo estimativa. E aí, esse cara vai pegar esses 2.400, vai pagar IPVA, vai pegar IPTU, vai fazer compra no supermercado, tudo lá tem imposto, vai abastecer o carro, tem imposto, vai abastecer a moto, tem imposto, vai comprar vai no cinema comer um negócio, tem imposto, vai tomar uma cerveja, tem imposto. Ou seja, quanto é que sobra de fato na mão do brasileiro que é dele, que ele pode falar que é dele? Nada. Nada. Vai porque assim, porque esse salário aí, assim, é todo do Não, governo, me o governo corrija, não é acessório. assim mesmo que é a tributação, Não, Adilson? desse modelo que nós falamos aqui, é o que eu falo para você. Vamos dar um exemplo aqui, o que está acontecendo hoje e o que os governos estão fazendo. Eles estão tirando o dinheiro de circular da mão. Porque com o dinheiro circulando na mão, o dinheiro, às vezes, ele passava, digamos assim, na economia subterrânea, que a gente fala que é a sonegação. Uhum. E agora passando pelo cartão, por essas coisas, não tem como. Vou dar um exemplo para você aqui. Eu te passo R$ 50 aqui. Eu pago 20, minha alíquota é cheia, 27,5, porque 27,5 de 50, eu tirei 27,5 para mim. Você também paga para ela mais 27,5, 27,5 meu, 27 meu, 27,5 dela ali, passou para outro, 4 pessoas, esse dinheiro acabou. Caramba. Em 4 pessoas, R$ 50, em 4 mãos que ele passar, Ele vai para o ele governo. já ele já ficou tudo para o governo, ficou tudo em imposto, R$ 50. Então, um exemplo, R$ 50 para você. Caramba. Aí que eu falo que o cara para sobrar um pouco mais para ele, ele tem que ter uma renda muito alta, porque aí vai a líquida do imposto de renda tem um teto, a líquida do imposto de renda não, a líquida do INSS tem um teto, o imposto de renda, às vezes esse cara tem um plano de saúde mais caro, ele vai deduzir um pouco mais ali, tem filho e tal, paga uma faculdade, tem tipo assim, aí o pequeno salário, eu falo para você que se tivesse o incentivo, esse dinheiro que está nos Bolsa Família, não que não deixasse, não precisava vir o dinheiro, mas diminuir o imposto para o produtor que dá um emprego, diminuir esse imposto que esse trabalhador corrigir a tabela do imposto de renda. A tabela do imposto de renda está muito achatada. Quando eu comecei a pagar imposto de renda, eu ganhei 3,5 salários. Hoje o cara com 2 salários já está pagando imposto de renda. Menos de Mas o 2 governo salários está falou que pagando imposto de era renda. só quem ganhasse acima de R$ 5.000 por mês Pois que ia é, pagar imposto pois de não. renda. E tem É. como no Brasil? Tem como o governo fazer isso? Abrir mão desse dinheiro aí para quem ganha abaixo de 5.000? Ou foi uma proposta? Isso é possível de ser feito realmente? Ou foi apenas um discurso meramente eleitoreiro populista, mais uma vez, do. É possível fazer, só que eu duvido o governo que vai fazer isso. Inclusive o Bolsonaro teve essa oportunidade. O que é de César, O, vamos dar a César. o que, pau Ele que dá deu em uma Chico tem que dar em corrigida em Francisco. Francisco, ele teve a oportunidade de corrigir um pouco essa tabela. Deu uma corrigidinha, mas não foi aquilo que a gente esperava que ia acontecer. E aí chegou um governo com a fome de arrecadar, você acha que ele vai? Não vai. Não vai mesmo, tipo assim, porque esse dinheiro que está retido na fonte, que as empresas retêm, a tabela de 27,5 aí para quem, tipo assim, hoje, hum, os salários deu uma melhorada boa, então assim, esse salário aí de 20 uma retenção de 27,5 na fonte aí pesa para o trabalhador.
Pesa, Cara, mas pesa muito. Ele é tabela progressiva, mas chegou a um teto que passou de um X ali já vai ser imposto. Então, imposto hoje, nosso produto hoje, e isso dificulta quando eu falo a reforma tributária é onde? Os sindicatos deveriam estar ali trabalhando, sindicato que eu digo todos os sindicatos reunidos, no trajeto dos contabilistas, dos médicos, dos advogados, dos rurais, todos deveriam estar ali: "Ô gente, vamos mudar um pouco aqui, vamos melhorar. Esse dinheiro aqui, se ele for revertido aqui, mas como que eles querem? Eles não querem tirar o fundo eleitoral, quanto que eles pegam? Precisa desse dinheiro nosso. E esse dinheiro faz falta para mim, para você, principalmente lá no agro, no campo. E o que que o campo tem ainda com dificuldade a relação à mão de obra? É muito difícil o produtor rural lá no campo controlar, horário de funcionário trabalhar. Não que o cara explora o cara uhum, trabalhar, mas é o seguinte, você imagina você que é um produtor rural de gado, imagina você tendo uma propriedade rural, você precisa ter um caseiro lá para cuidar do seu gado. Esse cara mora aonde? Lá na propriedade, né? da propriedade, não paga água, não paga Não luz. paga. Mas esse cara tem uma folga por semana. Obrigado, pela lei é obrigatório. Só que, se esse cara for um cara muito mal intencionado, ele vai falar para você que ele não folgou e vai entrar ingressar com uma ação trabalhista. E aí ele pode ganhar, porque onde que o produtor rural não tem como mensurar isso. Esse cara levantou, esse cara provavelmente cria uma galinha, ele cria um porco dele, na Dele. propriedade rural, Com o subsídio com o do subsídio do patrão. do patrão. E se ele inserir, aquilo torna o salário in natura. Então precisa melhorar essas políticas trabalhistas, essa relação trabalhista, e quando o Bolsonaro falou que o trabalhador optava por ter o emprego ou então ia ficar desempregado. Foi uma enxurrada de problema, uma enxurrada de gente falando, Batendo. batendo. Cara, era nesse sentido que ele falava, cara, precisa melhorar, precisa dar segurança para quem dá emprego, precisa eu vou te contratar para trabalhar para mim na minha atividade rural, mas eu preciso ter segurança, eu preciso ter confiança. O que nós pactuarmos precisa valer, não só para nós. Olha, você vai trabalhar comigo um período de safra, nós vamos tocar um pouco mais, depois você tem um período ali bem tranquilo, que a gente sabe que no principalmente no agro, soja, milho ali, tem toda cultura tem um entre safra. Nessa entre safra, o trabalho é um pouco menos. Tá, talvez na safra vai começar mais cedo, parar um pouquinho mais tarde, ok, mas esse cara tem as folgas dele, tem tudo, os repousos semanal dele remunerado, isso precisa prevalecer o que foi acordado, e às vezes nem sempre prevalecem. As exigências com medicina e segurança no trabalho têm trazido um custo muito alto, por quê? Porque não tem profissional qualificado para poder prestar esse serviço. Tem poucos e os poucos que acaba a demanda sendo grande, isso o custo aumenta, porque tem demanda, o que que faz? O preço sobe. Ah, A lei da exatamente. demanda e da oferta. Está melhorando, está baixando um pouco, porque começou a melhorar o mercado começou a aumentar a demanda, a oferta de profissionais de segurança no trabalho, isso tem crescido muito. Mas aí você não tem incentivo para compra de EPIs, os EPIs estão muito caros, e aí os funcionários, que eu volto a falar, se esse cara que eu contratei, que o governo incentivou ele estudar numa escola técnica, não precisa você fazer um curso que esse cara passou 6 meses dentro de uma escola técnica ali, foi encaminhado ali para poder trabalhar, Uhum. esse cara vai estar preparado, para usar os equipamentos de segurança, saber que ele tem que preservar os EPIs dele, saber que ele faz parte daquilo ali, que aquela empresa é parte dele. Hoje as pessoas não se sente mais parte do negócio. Enxerga o patrão como um inimigo praticamente. Inimigo, o patrão é o cara que está ali para sugar, para e não é assim. Então nós precisamos mudar essa cultura. Eu vejo que o agro tem sofrido mais com isso ainda, porque, eu vejo cliente falando, quando ele vai contratar eu tenho muito cliente do agro, de gado, que tem fazendas mais longe. Quem não tiver uma internet na fazenda hoje, não contrata. Você não leva mais funcionário para uma fazenda se você não tiver luz, elétrica, internet. E aí?
E se o governo tem isso para você? Não, você tem que investir. Tem que se virar. Não, Você tem que levar, não tem. Tem hora que para o cara levar a luz na fazenda, tem algumas fazendas aí que não a dificuldade para chegar uma energia elétrica lá é terrível, energia elétrica. Você imagina a internet. se não fosse o Elon Musk aí com a Starlink, aí tava ferrado. Mas aí eu falo para você, o produtor rural que tira lá que tem lá umas vaquinhas, esse cara não tem condição de o custo para ele pôr um Starlink é pesado, É puxado. é puxado. É o cara que vive lá, que é ele que trabalha, mais um auxiliar ali. E a insegurança com relação a roubo, com essa mudança de governo, a gente vê Tá tendo muita insegurança, não só aí roubo, mas tem a questão das invasões também, né, que invasões, a roubo por quê? Hoje, eh a gente vê, eu sou do Conselho Municipal de Segurança e a gente tem visto essa demanda crescendo aí, porque, eu não sei, não vou me entrar no termo jurídico, mas tem determinações aí que pequenos furtos, igual os policiais falam, o ladrão sai primeiro que o policial. Enquanto o policial está ali preenchendo ficha, o ladrão já saiu. já tá fazendo de novo. Por quê? Porque é crime de pe eles falam crime de Pequena importância, pequena pequena importância, pequena não é um negócio assim, crime de assim, então, isso incentivou muito. E o que que acontece? Os ladrões hoje sabem que se ele entrar numa propriedade rural e o cara tiver armado lá, igual a gente tá falando, igual você falou que uhum, e meter bala nele, o cara tá lascado, tá ferrado. tá ferrado. Porque o governo é contra isso. Cara, não é dar arma para todo mundo. Não é por aí o caminho, mas é o seguinte, quem está lá no meio do mato, ele precisa ter uma segurança, Precisa estar protegido. precisa estar protegido, porque lá tem máquina de 1.000.000. Hoje os módulos dessas máquinas é muito caro, então o que acontece? Os Uma caras estão telinha daquela lá uma é uma telinha grana. daquela é muito caro, o cara não precisa roubar a sua máquina, ele pode chegar lá e pegar um módulo, um negócio desse aí, então assim, caminhões os caras estão roubando caminhões aí para tirar módulo, tirar essas coisas, então assim Agora, mas o módulo mesmo, que é o mais caro de usar, custa 20 e poucos mil, custa uma pecinha desse tamanhozinho, 27, 30, 40 mil, variando. caramba. E aí o cara leva o quê? Com a chave, 2 minutos, ele tira ali e vai embora. Então assim, por quê? Porque as políticas de segurança para nós, para mim, para você, para sua família e para o agro, ela é a mesma. Não pode ser assim. O cara que entra na minha casa para fazer para me tirar um bem que eu conquistei com muito, ele precisa pagar por aquilo. Eu vejo que isso tem causado insegurança no agro. O agro tem um potencial muito grande, mas o produtor rural tem sofrido e esse governo ele não tem visto sinais de benefício nisso, e a reforma tributária vem aí, eu estava até olhando lá, eles vai criar um imposto seletivo, que é o imposto que eles falam, ainda não está definido. O que que é esse imposto seletivo? Ninguém sabe, está lá na na emenda constitucional 132 tem esse imposto seletivo. E C, que chama imposto seletivo, e S, imposto seletivo. Esse imposto é para quem fala que usa o solo de forma errada, que essas questões assim. E aí, quem vai julgar? Qual que é o critério? As regras não são claras. O que mais claro hoje? As regras não são claras. Não tem nada definido. A regra, por exemplo, eu vejo a regra de uma forma, você vê de outra, e aí? Esse negócio de interpretação, cada um interpreta a lei do jeito que como Isso. que é isso, Adilson? Porque, a lei não é uma só, a Constituição brasileira não está lá preto no branco o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, mas aí de repente vai lá no Supremo, Barroso interpreta de um jeito, o Toffolo interpreta de outro, aí o Moraes já interpreta de outra forma totalmente diferente de ambos. Como é que é isso? E aí, pelo lado da tributação, essas coisas todas, também segue o mesmo preceito aí. E tem perspectiva de melhora, de conserto disso? A esperança que a reforma tributária traria isso, mas aí quando ele já a unificação, o que que vai? Vai unificar os impostos federais, IPI, imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, que é para unificar, e aí os impostos estaduais e municipais, que é outro imposto, né, que é o IBS e o CBS.
Porém, as regras ainda é o que eu falo para você, as regras estão na mesa para ser jogada, as regras é a bola agora. Qual que é a regra? Qual vai ser a regra aqui? Porque hoje funciona da seguinte forma: nós temos muitos fiscais hoje que são engenheiro. Cara, engenheiro passa uma facilidade, eu conheço alguns aí. E aí tem alguns fiscais que são contadores, outros são advogados, que passam no concurso. Mas cada um interpreta de uma forma. O engenheiro vê aquela lei de uma forma e interpreta de um jeito. Eu tenho empresa minha que já foi fiscalizada por fiscal advogado, ou às vezes foi por um engenheiro. Eu conheço bastante fiscal. Cada um interpreta de uma forma. O cara vai lá, faz uma fiscalização, armazém mesmo, passa por muita fiscalização. E aí o cara chega e fala: "Não, isso aqui não é desse jeito, isso aqui você tem que fazer, isso aqui tá aqui". Cara, mas não, o outro não, ele falou assim: "Mas é aqui, é dessa forma que faz, daqui 5 anos eu não, não, a forma é essa". Então assim, Vocês acham é você não acha que isso é para incentivar, sei lá, fomentar a corrupção, o caixa 2 ali, o negócio, uma maneira do cara cobrar uma a mais, querer cobrar uma a mais, essas coisas todas? nesse meio de fiscalização aí, e melhorou muito, já foi, hoje não. Hoje as pessoas já estão muito com medo disso. Graças a Deus, isso é um problema que deu uma amenizada, principalmente depois de que teve aqueles os caboclos que foram presos lá, né, que foram todos soltos, Uhum. mas aquilo amedrontou muita gente, amedrontou muito fiscal, rapaz, uns fiscais aí. E essa geração mais nova, eu tenho visto muito isso nela, cara. Ela tem alguns defeitos, algumas coisas, mas ela é uma geração mais honesta que a geração mais antiga. Que bom. Pelo Isso eu menos, né, tenho pelo visto, pelo menos. menos um ponto positivo. É uma geração que, cara, ele interpreta e acabou, mas ele não é aquele cara que interpreta, chega lá e: "Não, faz isso aqui, tem como nós resolver isso aqui de outra forma". Não, não tem. O cara chega, fez o trabalho dele ali, deixou e vai embora. Isso é legal, cara. Eu tenho visto isso muito positivo no nosso meio, com parte de fiscalização, tanto do trabalho quanto da Receita Federal, que é pouca, mas tem visto. Agora eu quero deixar um alerta grande que aconteceu, chegou ontem, eu até queria ter impresso, feito uma mudança, mas está muito corrido. Eh, o tanto que esses caras estão terríveis agora. Vou narrar um fato aqui que tem muito isso que acontece aqui na nossa região com o agro. Eu tenho uma área próximo da sua, arrendo a sua área e vou plantar nela. Aí você tem que ter uma inscrição estadual para fornecer para mim, para poder ceder para minha inscrição é uma filha, digamos, a sua é a mãe, a minha filha, eu arrendo a sua área, e eu combino com você: "Não, eu vou te pagar em soja, eu vou depositar tanto saco de soja". Hoje os arrendamentos é A tanta moeda do saca campo é a soja. moeda do campo é soja, tantas sacas de soja por hectare, beleza, beleza, saudações. Pasme o que o Estado está fazendo. Quando o Estado da União. O que que a União Do está país, fazendo? né, o governo federal. A Receita Federal do Brasil está fazendo. Chegou agora, eu tô assim, eu tentei que reunir e ver como que a gente vai tratar isso, já tem acho que uma saída para propor. Eu arrendo a sua área, vou lá e minha inscrição é de arrendatário. Inscrição de produtor rural é como arrendatário, não sou proprietário. Aí, na declaração de renda, tem um campo lá onde eu preencho que eu planto na fazenda Bom Jardim da Esperoba, fazenda Campo Redondo, que é a região que a gente mexe ali, Campo Redondo, lá. Beleza, mas eu sou arrendatário lá, só basta isso. Aí eu vou na minha declaração de renda, como eu entreguei soja para você, aí eu você não me emitiu um recibo, não fez nada, você vendeu aquela soja e pagou a tributação como se você tivesse produzido aquela soja, a Receita Federal agora está cobrando que eu, seu arrendo, para quem que eu paguei? Tá, você falou, nós vimos aqui, buscou, tá lá que eles buscou no site do Estado Federal, a inscrição tal do produtor tal, é arrendamento. Porém, não encontramos, detectamos na declaração de renda do produtor os pagamentos para o arrendamento das áreas. Favor retificar a declaração no campo X lá da declaração, me fugiu, acho que foi 96 aqui, colocar o valor que foi pago. Por quê? Quando você coloca lá o valor que eu paguei para você, automaticamente eu te entreguei. Eles não quer saber, eles só querem que eu te denuncie. De quem que eu arrendo? Se a minha inscrição é de arrendatário, para quem que eu arrendo? Quanto que eu te paguei? Caramba. Aí, meu amigo, vai ser igual aconteceu do Fundo Ferro. Rural naquela época.
que eles já vêm perseguindo o produtor rural desde o Fundo Rural. O Fundo Rural, para mim, foi um absurdo tremendo aquilo que aconteceu, né, há uns anos E atrás o que aí. que aconteceu? Eu não tenho essa informação clara. A Receita Federal pegou e começou a tributar tributou retroativamente um Fundo Rural dos produtores rurais, uma alíquota de 1,5%. Caramba. E aí, pô, vocês vão regularizar isso aqui, e deu um prazo para que os produtores regularizassem aquilo, porque entendia-se que o produtor pagava já a folha de pagamento, ele não precisava pagar o Fundo Rural. Era uma interpretação que tinha e tal, e em algumas movimentações, quando ele vendia para pessoa física e tal, aí tinha umas liminares que tinham aí do Fundo Rural, que para não fazer a retenção do Fundo Rural, e eles derrubaram, de uma hora para outra, derrubou todas essas liminares. Muitos produtores tinham essas liminares para não pagar o Fundo Rural, porque entendia que o Fundo Rural era devido na folha de pagamento. Uhum. Tinham liminares, que juízes tinham dado liminares, todo mundo que tinha liminares ali, praticamente todo produtor rural que comercializava grão, tinha essas liminares que já eram dadas por um juiz de primeira instância e alguns depositavam em juiz, outros não, e estava lá. O STF julgou isso uma época procedente, então ficou tranquilo. De repente alguém vai lá e reforma, é uma coisa mais ou menos assim, reformou essa decisão. Passou a cobrar. Ele falou: "Não, vamos cobrar retroativo". E deu um prazo para o produtor rural, regularizar isso aí. Cara, mas a gente trabalhou feito doido nisso aí para poder recolher esses valores, o produtor paga isso com juro e multa, e não deu anistia de juro e multa também não. Igual Nada. tá não, teve que pagar, teve que Você tá apurar, declarar e pagar. Não teve anistia, teve um prazo para regularizar, apresentar e pagar. e pronto. E pronto. Então, assim, isso causou porque o produtor tinha, que eu falo, insegurança jurídica. O produtor tinha certeza que se um juiz fez, agora não vou falar, um juiz analisou, não, a lei aqui realmente, um juiz de primeira instância analisou, não, essa lei aqui, se você paga folha de pagamento, o fundo rural está na folha, beleza. Tanto que para dar uma remendada no negócio hoje, você pode hoje optar pela folha, só que eles aumentou a alíquota da folha. A alíquota do produtor rural que recolhe fundo rural em folha, eles aumentaram essa alíquota depois com essa mudança toda, a nossa legislação ela é uma coxa de retalho, ela já não tem mais como retalhar, por isso que eles vão colocar mais uma emenda nela, por isso que eles vão fazer a reforma tributária, eu vejo que é isso, porque cada hora eles fazem um remendo ali, vai ficando, impossível de você, desmembrar tudo isso. "Ah, se eu vou vender um milho para você que é produtor de galinha", beleza, o milho é para ração animal. "Não, mas se eu vou vender o milho para você Fazer fazer pipoca. pipoca", não, é tributo, você vai consumir esse produto, ele vai acabar. "Ah, não, mas eu vou vender o milho, mas eu quero fazer uma ceva no para os meus peixes, eu gosto de pescar", não, Aham. vai pagar imposto, tem mais outro imposto. Então assim, Tá igual os memes do Haddad na internet é, agora. não, é um milho Taxade. é taxado. O milho, o próprio milho, o milho para isso não tem taxa, para isso tem taxa, para isso não tem, para aquilo tem. Eh, e aí eles estão aí vai, dando só um exemplo, se você vender para o produtor, o cara vai vender uma marca, não, se o cara produzir isso, mais aquilo, a alíquota dele é uma, se produzir isso e aquilo, se produzir mamão e melão, a alíquota é uma, se produzir Ainda melão e melancia, não, é outra alíquota. ainda tem isso? Então quer dizer que a Tem. depender da cultura que o produtor produz lá na roça, A muda alíquota dele totalmente a tributação dele. muda a tributação deles. O Caramba. produto, né, a utilização daquele produto na compra de um imobilizado, na compra de uma máquina, na venda do seu produto. Se eu vou vender aquilo para um consumidor final, é uma tributação. Se eu vou vender para uma cadeia, aquele produto vai passar por uma outra cadeia, é outra tributação. Então o que é que acontece? E aí, às vezes, aí dá as interpretações para o fiscal. Ô Adilson, mas aí, assim, o que eu tô me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu dentro disso que você me falou, então o produtor paga para comprar a terra e paga imposto, para Ok. manter a terra ele paga imposto, detalhe, ele Uhum. não pode usar a terra toda, aqui em Goiás ele só pode usar 80%, Isso. no Mato Grosso já é só 60%, em áreas de amazônica já é 20% só que ele pode usar. Hum. Aí ele paga para comprar o maquinário, ele paga imposto para comprar insumos, para comprar sementes, fertilizantes e tudo mais. Aí ele vai contratar funcionário, ele paga imposto para caramba, ele paga imposto para isso também. E
na hora que esse produto chega na mesa do consumidor, para chegar na mesa do consumidor, o consumidor também está pagando um imposto absurdo ali. Isso. É assim que funciona? É assim que funciona. O produto, e aí o que acontece? Você falou o negócio aí tem a questão do dólar que a gente começou a falar. O produtor compra o insumo. Tem alguns benefícios? Tem. Ok, o pecuarista rural vai comprar o insumo, tem algumas diferenças de imposto. Há uns 4 anos atrás ele era totalmente isento de ICMS quando você comprava insumo, adubo, fertilizante dentro do estado de Goiás. Logo que o nosso governador aqui entrou, ele tributou, passou para 1% no primeiro ano, 2%, 3%, até chegou foi tributando, acho que está em 3% a alíquota do ICMS aí foi tributando o ICMS. Hoje nós já temos ICMS na compra do insumo, PIS, COFINS, já alguns produtos têm, outros não têm. Aí é a guerra. Esses tempos agora, como eu atendo várias empresas que trabalham com agro, que compra e que revende insumo, aí você pega a nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCN do produto, indica se o produto é insumo, se é defensivo, se é foliar, e aí tem as classificações. Essa água aqui, com essa rótulozinho mais claro aqui, não tem insumo, mas aquela lá, às vezes ela tá com o rótulo mais escuro, ela já tem a alíquota de PIS e COFINS, porque ela já não é aí entra os químicos, nas classificações químicas dos produtos, tá, as Que classificações bagunça. é que eu falo para você, aí o produtor que não tem uma gestão rural muito boa, ele perde dinheiro aí, o Paga imposto empresário sem necessidade. não, ele não sabe, talvez ele talvez fica perdido na sua formação dos seus custos. Eu digo que o agro, às vezes o produtor não perde tanto, porque não é ele que te dita o preço de quando ele vai vender, mas o comerciante que não conhece, que não para, vamos agora voltar um pouquinho para a nossa cadeia aqui. O comerciante hoje que não tem um software de segurança para ele, que ajuda ele a montar preço, que classifique bem esses produtos, e um contador que auxilia ele, ele vai perder dinheiro, ele tem probabilidade de perder dinheiro em alguns produtos, por quê? Na venda desse produto, ele não sabe, a alíquota daquele produto é uma, o outro é outro, a água é uma, o copo é uma, o microfone é uma, outra. Então, assim, esse cara precisa saber tudo isso para ele fazer. E o produtor lá no campo, o que ele tem que saber? O produtor no campo tem que saber: se eu comprar hoje um insumo daqui no estado de Goiás, ele vai custar X para mim. Se eu comprar esse insumo no Mato Grosso, ele vai custar X mais Y ou X menos Y, como que vai ser? Se eu comprar uma máquina aqui em Goiás, para mim um imobilizado, que é quando você compra uma máquina, chama imobilizado na contabilidade, um ativo imobilizado. Esse produto aqui para mim, ele tem benefício ou não? Ele tem que estar atento a ligado nessas questões para que ele não pague, às vezes, ele não pague mais imposto num produto que às vezes ele tinha ele com custo mais alto aqui dentro, porque nossa alíquota é alta, mas não tem diferencial de alíquota, que é quando você compra no outro estado, traz para o estado de cá, pagar diferencial de alíquota. Há um tempo atrás aqui aconteceu uns episódios, teve uma safra muito boa de milho, e quando surgiu aquele silo bag, você já viu perto dos armazéns ali, Uhum. e aí teve um problema com aquilo, porque o produtor comprou aquilo entendendo que aquilo era um material que ia ser consumido, que aquilo não era um ativo imobilizado, e comprou aquilo em outros estados. E chegou aqui, a empresa que vendeu também, eu acredito que Não tinha não foi má conhecimento. fé dela também, ela entendeu que aquilo poderia ser usado como, material usado ali, não insumo, mas um material intermediário na cultura, então Uhum. não era um ativo imobilizado, porque aquilo você usou uma vez, acabou, quando você abre e tira o milho lá de dentro, já não serve Não mais. presta mais. Aí, rapaz, veio a tributação do estado. Rapaz, teve gente que pagou caro de imposto, de diferencial de alíquota por causa disso. Então, assim, o produtor fica sempre ali, aí eu vou comprar, e o que que eu vou fazer? Sempre à mercê. À mercê da legislação. Por quê? Porque não é bem definida, aquilo que a gente falou, é a interpretação, e aí nós temos fiscais muito bons, temos fiscais, que Uhum. eu digo, mais preguiçosos, que às vezes chega e já olhou e não vai a fundo naquela na inter na no na entender como que a empresa funciona, como que Uhum. a atividade funciona, e aplica a lei. E se você for seguir a lei, ela é igual eu falei, interpretação, mas aí tem os puxadinhos da lei para O isso, remendo. para isso é que consegue fazer isso. E aí o que acontece? Aí o produtor tem que fazer o quê? Ajuizar a ação.
E Nossa. se defender. E aí Olha, gasta com até advogado. provar, advogado, tempo, o desgaste emocional desse produtor. Muitas vezes consegue provar? Consegue. Muito dos autos de infrações que às vezes acontece, quando chega uma segunda instância ou vai para o judiciário, esse auto de infração, o produtor se livra dele, mas ele já gastou com advogado, ele já gastou o tempo dele, ele já gastou o emocional dele, que eu falo que o maior bem que nós temos é a nossa saúde, é o nosso bem-estar, cara, isso precisa ser preservado para que o produtor possa chegar na sua propriedade, tratar bem seus funcionários, gostar daquilo ali, apaixonado por aquilo ali, e trazer aquilo para seus filhos, fazer: "Nossa, isso aqui é legal", os filhos entender que aquilo é legal. Aí Uhum. quando você vê uma dificuldade dessa, o produtor lá, que talvez não seja tão grande, que é pequeno, ele vai querer que o filho segue aquilo? Não vai. Tá dando treta, tá dando dor de Eu vou cabeça. querer o quê? Eu quero que meu filho faça outra coisa. E aí a dificuldade que nós estamos tendo de mão de obra em alguns E de segmentos. gente para dar sequência no Então a gente vai negócio. dar sequência no negócio, a sucessão do negócio. Então o agro, a gente vinha falando aqui, o agro precisa que nessas políticas regulamenta essa legislação, cara. A legislação ambiental nossa, ela é muito Severa. É severa, atrasada também? atrasada, atrasada, atrasada. Não tem, por exemplo, a aí o que acontece, a federação não deu conta de atender tudo, fatiou isso para os municípios cuidar. Aí municípios fiscaliza, o IBAMA fiscaliza, meio ambiente do estado fiscaliza. Aí, por exemplo, aqui em Jataí hoje nós temos, dando exemplo de Jataí, temos a Secretaria de Meio Ambiente aqui, beleza. Algumas coisas a Secretaria de Meio Ambiente que resolve. Meio Ambiente de Uhum. Jataí tem poder para, eu não sei até onde eles podem ir. Secretaria municipal. Municipal, ela tem poder para olhar, estou falando se é bem ou mal. Aí, de um certo degrau para cima, Aí é é estadual. estadual. Ah, Aí passou disso, federal. Cara, fica uma bola de neve. Então, cara, por que que não cuida tudo ali? Olha, daqui tudo vai ser isso. Aí nós e temos aquela coisa, o que não tem um dono definido não é de ninguém e fica mal cuidado, né. porque aí eu acho que assim, eu acho que aí acaba, eu não tenho a palavra certa para isso, mas eu vejo uma dificuldade nisso aí, porque o município regulamenta do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que é correto, seguindo a espinha dorsal do negócio ali. O estado já tem a sua legislação seguindo ali, só que cada um aí vem a federal. E aí, eu falo assim, o custo para você manter isso é muito caro. A gente vê, eu já participei em vários eventos, chama Amazônia Legal. Cara, o projeto do crédito de carbono, ele é muito lindo, só que isso é pouco divulgado, ele é pouco expandido. Qual produtor que não quer ganhar dinheiro com as árvores plantadas? Cara, dá para o Que é produtor demais. fazer isso, só que o Mas cara precisa, às vezes o produtor precisa plantar um pouquinho mais, não que o produtor nosso seja, o produtor não desrespeita, o produtor sabe o limite que ele tem que ir. Às vezes às vezes acontece um fato ali, vai passar um defensivo, o vento toca, pega um pouquinho ali, ok, isso vai acontecer, ó, vai passar um secante ali, ventou, pegou uma área de reserva ali, uhum. mas isso é coisa rápida que na primeira chuva que der, aquele mato já vai, aquela VAR já vai conseguir, Aquele pedaço de meio que floresta ali. não é nem flor, é só as folhas do capim ali, às vezes ela tá amarelinha ali, já vi Uhum. problema com isso, cara. Eu já vi Caramba. problema com produtor que alguém passou e deixou um latão lá perto da fazenda dele e ele teve que responder processo na justiça lá no Ministério Público do Ambiental, Caramba. porque o cara deixou na propriedade dele, não foi ele, o órgão ali, alguém veio e deixou um galão, um latãozinho que ficou lá. Não Que sei se foi absurdo. se foi de propósito que o cara deixou, o cara esqueceu alguma coisa, ficou um latão de defensivo lá, esse cara teve problema, teve Isso é que absurdo. eu falo assim, por quê? Porque, os órgãos estão errados? Não, a forma de fiscalizar está errada. A fiscalização ela vai só se praticamente se tiver uma denúncia, ou se o cara estiver passando, por quê? Porque é pouco fiscal para tudo isso. É pouca gente. É pouca Mas gente para olhar isso aí. sob o prisma da tributação,
O Caiado criou um imposto para o agro aqui, né? Foi um dos primeiros estados a criar esse imposto para o agro aqui em Goiás. E aí teve um momento que o pessoal ficou meio revoltado e tudo mais. Ele foi um traidor do agro? Como é que tá isso? Como é que é essa questão? E esse tributo, qual que é o grande objetivo disso? Para que que é? Tá servindo para alguma coisa mesmo? Não, ele não foi um dos pioneiros não, Mato Grosso já tinha, já Mato Grosso. alguns lugares, muitos municípios já tinha. Eu acredito que ele foi um traidor já tem muito recurso, cara. Ele está investindo um pouco nas rodovias? Tá, que é o Fundeinfra, né, que você está Uhum. falando dele. Eu acredito sim, e na meu ponto de vista ele foi, porque ele Um falou que ia traidor. tributar mais o agro, e o agro já está muito e é pesado, você imagina 1,5% do bruto que o produtor produz, é Caramba, é muito muita dinheiro, coisa. é muita coisa. Quanto que é hoje? O produtor falar assim, trocar em miúdos hoje, quanto da produção dele, do que ele gera, quanto que vira tributo, quanto é que o governo, somando o governo municipal, estadual, federal, quanto que o poder público tira dele? E acaba tirando do consumidor final, né, porque esse É, negócio vai chegar lá no consumidor final. aí é aquilo que eu te falei, varia de cultura e para onde esse produtor vende esse produto. Aí não dá nem para Não dá contabilizar. para você contabilizar, porque olha, o milho, se você vender ele direto para uma commodity que vai para exportação, ele não tem PIS, não tem COFINS, beleza, você vai pagar de todo jeito esse imposto não é o produtor que paga, quem paga é lá na frente, o produtor é isento dele. O ICMS, ele é isento para algumas operações, se você vender esse produto para o cara que vai esse produto vai gerar um outro produto? Tem. Mas se eu estou apertado ali, quero vender esse produto para uma cerealista, um cara que vai revender, eu vou ter que pagar ICMS dele. Caramba, é É todo só aí é 19%. O Caiadinho fez o favor também de subir de 17 para 19 nossa alíquota. Por quê? Já pensando na reforma tributária. Quando viu o texto da reforma tributária e a fatia dos estados seria com base nas alíquotas que o estado tivesse já. Muitos estados majorou suas alíquotas para poder pegar um pouco mais agora, a hora que sair a reforma tributária. A fatia que o estado vai pegar da União, vai juntar tudo na União e a União vai fazer essa distribuição, né. então é por isso que o Caiado estava tão nervoso com esse negócio e contra essa reforma tributária, Isso. porque agora, me corrija se eu estiver errado, então o que você está me fazendo entender aí agora é que o cidadão, o produtor rural, o empresário, o ICMS não é pago mais direto para o estado, agora é federal. É federal. Vai E pagar tudo vai juntar tudo, vai passar tudo para a União e a União vai fazer o repasse pra do tanto do esse é o que está sendo regulamentado ainda, que fala para criar o comitê gestor desses impostos, que a gente ainda não sabe como que vai ser. Eu até ô trouxe ô o OBS ou CBS, alguma coisa ô da reforma. ô Deus, mas isso não é perigoso não? Ainda mais nesse governo, você mandar todo o dinheiro do país, pra mão do governo. Uhum, E ainda mais esse governo que não tem gestão, que não tem organização, porque uma coisa que de repente o pessoal que tá em casa, tá lá do outro lado não entende, e assim, às vezes é confuso pra gente, é entender, porque se fala em gastança do governo, e aí tem muita gente, o brasileiro é assim, se ele não vê pagando, ele acha que não uhum, pagou, né. E aí tem toda essa gastança, fala-se em gastança do governo, e o governo aumentando taxa, agora as bolsinhas brusinha né, da uhum. Shein, os negócios tudo, sendo taxado. O Haddad não pode ver um cara fazendo alguma coisa, ele Taxa ele, é. taxa ele, tá sendo As memes agora é das taxações, né. das taxações e tal, né. Fizeram com os nomes de filme lá, o É, Haddad de filme. é legal, até legal. Legal, engraçado. Mas, eh, como é que funciona na prática esse negócio de gastança do governo, para quem está assistindo a gente, haja vista que a gente está falando para fora da bolha do agro, e o governo está gastando exacerbado, o Lula fez um monte de viagem internacional, gastou milhões e até agora posso estar muito desinformado, mas eu não vi resultado nenhum dessas viagens dele lá para fora. Você que é expert na área, de repente você pode trazer isso aqui para gente, mas e aí estão aumentando as taxas, os impostos, mas esse imposto não está voltando, Adilson. Para onde está indo esse dinheiro? Para que é esse dinheiro, esse monte de taxação? O que está acontecendo, na verdade? É para cobrir esses gastos, você falou bem. Agora vamos lá no cerne da pergunta que você fez com relação ao medo desse dinheiro não voltar. Isso vai funcionar mais ou menos igual é o Simples Nacional hoje. O Simples Nacional, as empresas que podem enquadrar no Simples Nacional, que é um regime de tributação, recolhe tudo numa guia única para o governo federal e o governo federal faz o rateio para os municípios e para os estados.
Até então não tem tido problema, eu não vejo porque ele tem um comitê gestor que vai gerir esse produto. Então, assim, vai gerir esse dinheiro, vai destinar esse dinheiro. Agora o que que eu vejo o problema aí? Eu vejo do início da discussão, da forma que eles queriam, graças a Deus nós temos uma Câmara e um Senado que ainda consegue salvar alguma coisa. Foi uma Uhum. briga na formação desse comitê gestor, mas o comitê gestor ficou foi melhorou a forma que esse comitê gestor ia gerir esse recurso. Então, eu não tenho preocupação com isso, esse dinheiro ficar lá, porque, o comitê gestor não vai ser o governo que vai estar no cofre, o comitê gestor vai destinar esse recurso, igual hoje é do Simples Nacional, vai ficar mais fácil de recolher e aí os estados a parte de fiscalização ainda está sendo regulamentada, como que isso vai na nota fiscal, como que esse documento fiscal vai ser emitido, é os puxadinhos que eu falo para você que já vai vir Uhum. ali, e as alíquotas é o estado que vai definir, é o município que vai definir, então assim, não vai mudar muito não, vai aumentar eu acredito. Na minha concepção, até onde eu já estudei da reforma tributária, se tem alguém pensando que vai diminuir a alíquota e vai diminuir o imposto, não vai. O que que vai diminuir? Vai diminuir a burocracia. A Mas o tendência é pagamento vai. o pagamento vai aumentar. O que que vai melhorar? Só que isso vai melhorar em 2033, mais ou menos que isso vai, se não mexer, que vai ficar que vai diminuir o trabalho. Porque até 2033 nós vamos trabalhar com 2 regimes tributários, que é os regimes de transição, começa em 2025. 2033? Que é para estar totalmente finalizado. Então Não, o que que não vai acontece? bagunçar, não? Aí que eu falo para você que eu quero ganhar na Mega Sena, né, e deixar minha equipe trabalhando e tal, e vamos que vamos. Vai ser Por dor de quê? cabeça, então. Porque eu vou ter que apurar os impostos, tudo no regime normal, o que aparece sempre que ocorre um regime de transição, os contadores já estão acostumados com esse regime de transição aí. Vai ter um regime de transição, você tem que fazer 2 contabilidades do cliente. Uma num regime, outra no outro. E aí apura os impostos, aí eles vão definir nessa regra agora, estão definindo essa regra de transição. Aí que é o medo, é aí que eu falo que precisa de quem gritar mais, levar mais. Ali agora é hora das bancadas, tá ali para discutir como que vai ficar isso. Porque vai ser sei o que que vai ser, porque pegar todo esse monte de coisa e jogar ele num sistema mais enxuto, que é o sistema que é para diminuir a burocracia, para esse tempo de resposta do da parte burocrática, o produtor perder menos tempos com a burocracia, porque hoje o produtor perde tempo demais com burocracia. Ah, é isso, é mais aquilo, é declaração disso, é informação disso, agora apareceu mais uma, agora desoneração da folha, nós temos esse social, expede fiscal, expede contábil, DCTF, era para ter acabado a DIF, voltou a DIF, era para ter acabado a RAIS, e a RAIS agora saiu. Então, assim, é um monte de declarações que você tem que anotar para vocês, a gente que está no dia a dia nem consegue. Cada tipo de movimentação que você tem que prestar um esclarecimento ali. E aí hoje com a tecnologia, tudo nas redes, tudo hoje, movimentação bancária, ninguém tem dinheiro mais hoje, é tudo Pix, tá tudo lá, cara, informação nossa vida tá lá, tudo que nós compramos tá lá, tudo que nós vendemos tá lá, então não Toda a tem movimentação. a economia subterrânea caiu muito. E o que acontece? Quando caiu a economia subterrânea, aumentou a arrecadação do estado, do município, da União muito. Então era hora cara, aumentou, vamos baixar um pouquinho ali, que eu penso, vamos ver o que que nós podemos fazer aqui para incentivar, para que o povo para que incentive as pessoas Ah, a a recolher, né. Igual a gente estava falando aqui, voltando um pouquinho, que eu acho que eu até deixei de falar assim, e aí falta a ter alguém para chegar no produtor, chegar no empresário e dar uma educação para esse empresário, ensinar a educação, fiscal. Tem uma escola muito boa no estado de Goiás, que é a Escola de Educação Fiscal, só que esses caras ficam lá em Goiânia, tá longe. tá longe, eles não saem. Cara, chega no empresário, no produtor rural, tanto no cara que é que fala assim: "Marca, cara, põe esses caras para andar". Esses cara para visitar, põe esses cara para fazer treinamento, para chegar no produtor: "Produtor, faz isso assim, segue isso, segue aquilo".
esclarece para ele, chega no produtor rural, conversa, explica, faz isso com o produtor, faz isso nas nossas escolas, cara, pega essas crianças. O brasileiro, ele não tem, educação fiscal e nem educação financeira, porque enquanto menos eu conhecer do negócio, é melhor, não é? Com Se eu não certeza. conheço de algo, se você chega lá para mim, prestar um serviço para você, nu e cru, cara, eu vou falar para você a dificuldade que tem, você vai acreditar em mim, se eu sou bom. E aí, se você conhece, eu falo, a gente atende muitos profissionais da área da Uhum. saúde que saem da faculdade, cara, não, os caras não saem sabendo nada da área. Eu acho que assim, as faculdades ensinam muito bem, muito tão bem, mas, cara, não tem a educação fiscal. O cara sai de lá sem saber o que que ele vai pagar de imposto. Isso precisa, nessa reforma tributária, eu acredito que isso vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. E às vezes o cara pensa, nossa, eu vou montar um negócio, o Adilson tem uma história de contabilidade, ele está bem demais da conta. O Wander montou um negócio ali, tá bem demais da conta. Cara, e quanto que eu pago de imposto? Aí depois que você monta, que o cara vai ver, e aí, tem imposto, tem o contador, você tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Então, assim, as pessoas não conhecem isso. Esse conhecimento precisa chegar o cara que recebe cesta básica lá, para saber que o litro de óleo que ele está consumindo de graça, que veio na cesta básica, às vezes está ali merecido, muitos é merecido, que alguém pagou um rio de imposto ali daquilo, pagou. Então, assim, conhecer o agro, conhecer o nosso cenário tributário é muito importante. Com certeza. E com base nisso, a pergunta, porque assim, as pessoas não têm essa noção. E no Brasil tem um negócio hoje. Isso vai mudar agora com a reforma tributária disso? Vai mudar a questão que tem muitas empresas agora saindo do lucro presumido para o lucro real. E eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona isso. O que, que de fato é lucro real, lucro presumido? E isso muda E agora Simples Nacional. e simples nacional. Isso Isso. muda agora com a reforma Não, tributária? isso até então não tem nada para mudar isso aí. Vai mudar a forma da tributação. O como funciona hoje, hoje nós temos empresas, 3 modelos de tributação básico, que é os mais usados, e ainda tem o arbitrado. Hoje tem o lucro, é o Simples Nacional, que é um regime simplificado de impostos, que é mais para o comércio, para serviço. Ele é vantajoso para o comércio e para o serviço, desde que o serviço não seja um serviço de cunho intelectual, aquilo que eu falei. Quando eu vou fazer uma escolha para um médico, para um dentista, eu já tenho que fazer um estudo se é viável aquele cara ir para o Simples Nacional ou não. Uhum. Porque a alíquota desse cara começa lá em cima, seria para o pequeno negócio. Ah, tem um outro regime aí que foi criado pelo sem teto e sem cérebro e sem dedo, lá no governo anterior, que foi um negócio que eu achei legal, cara. Só que, como no Brasil as pessoas têm, muito, como posso falar, o jeitinho brasileiro, que o problema, foi A criado o gambiarra. microempreendedor individual, foi Ah, criado o lá no MEI. governo MEI, lá no governo do sem cérebro e sem dedo. Beleza, criou esse regime. E aí beleza, e alguns empresários, algumas pessoas muito espertas, tinha lá 3 pessoas na família, e uma empresa, o cara pegou e falou: "Cara, é legal, esse trem é bom, né? Eu vou pegar, abrir um microempreendedor para mim, um para o meu filho, um para minha esposa, vou ter 3 MEI e vou baixar essa empresa que eu tenho". Isso aconteceu muito, Sério. sério. E aí, beleza, esse cara ficou na economia ali, tá legal. Então faltou fiscalização. Então, assim, não adianta só você criar a lei, criar o organismo e não ter fiscalização. Não é fiscalização punitiva. Não é fiscalização punitiva. A fiscalização, acho que o primeiro fato dela é educativo. Falta essa educação para as Prevenção, pessoas, né? prevenção do que vai acontecer. Olha, vamos criar isso aqui, cara, mas não faz não. Ter alguém ali, ter treinamento. O Sebrae ainda faz um trabalho muito bom de treinamento aí, mas mudar essa cultura é muito difícil. Aí as pessoas saíram. Hoje já tem muitos microempreendedores individual aí com problema, porque o Estado agora está pegando, porque por causa do que? Transações bancárias, transações financeiras dele já estão pegando. Que o cara movimenta, o faturamento para o microempreendedor individual hoje normal seria 80.000 ano, e vou pôr o caminhoneiro 252, se não me falha a memória, agora, o meio caminhoneiro. Legal porque, cara, a costureira que fazia uma costura lá na casa dela, essa mulher conseguiu regulamentar esse negócio dela.
O Organizado. pedreiro que presta um serviço de reparo, fazendo pequenos reparos, ele conseguiu regularizar, conseguiu estar contribuindo para o Consegue prestar serviço INSS, para grandes empresas consegue agora, dá prestar serviço para nota. grande empresa, dá nota, show de bola. Mas e os espertos que a gente tem? E aí os cara que abrem, o MEI ficou legal, vai lá e monta, abre o microempreendedor individual e esquece que ele tem obrigação acessória para cumprir, que ele tinha guia para pagar, e aí que O ele tinha que DAS lá e baixar tal. o DAS do MEI lá, que ele tinha que baixar aquele MEI o dia que ele parasse de movimentar, se ele não pagasse, que ele tem que dar problema para ele. E às vezes essa pessoa chega lá no escritório da gente, você fica morrendo de dó, porque a pessoa está com uma dívida. Talvez a gente aparentemente pequena, mas o cara está devendo do 500, R$ 600, mas para aquele cara é muito, porque Muita o cara coisa. está desempregado. Eu fui um cara que abriu um MEI, por falta de conhecimento, eu tive um problema grave com isso aí, Pois é, eu falo assim, lá atrás. até R$ 500, para a gente, às vezes, você às vezes paga ali, meio triste, mas paga. Mas e o cara que está desempregado, sem nada, precisando ser registrado numa empresa, está com o nome todo sujo, todo bagunçado, porque o MEI bagunçou a vida dele? Por quê? Porque Exatamente. faltou orientação para esse cara. E o empresário médio, pequeno, é a mesma questão. O produtor rural, lá quando eu disse na legislação lá, é a mesma coisa, a legislação é muito insegura. A legislação trabalhista nossa melhorou muito de 2017 para cá, mas aí tem as decisões individuais, as decisões, Monocráticas, né. monocráticas que ocorrem, e aí às vezes o cara acha melhor fazer um acordo do que tocar isso para frente, porque o custo de uma ação ele é alto. Deixa eu te contar o caso que aconteceu com um cliente meu, há 2 semanas atrás. Não, semana passada. Esse cara, não é do agro, esse cara contratou uma moça para trabalhar para ele, eu falo, hoje é um dos conselhos que eu dou, mas a gente nem sempre a gente é ouvido. Cara, vai colocar uma pessoa para você, um dia antes dela trabalhar, ela tem que estar com toda a documentação, entregar toda a documentação para você, registra a carteira dela e vai tudo. Vai começar a trabalhar amanhã, ela tem que estar registrada hoje, essa é o que a legislação fala. Então, no mínimo, isso a gente tem que fazer, mas a gente sabe que na prática nem sempre funciona assim. A pessoa: "Não, vou começar amanhã, já vou trazer a carteira, já vou amanhã eu trago". Beleza, a pessoa levou a carteira de trabalho para ele, não fez os exames e tal, trabalhou e ele pedindo documento e tal, isso. E aí, uma semana que essa mulher estava lá, o pai dela faleceu. Ela ficou 15 dias afastado, voltou, não conseguiu trabalhar, é doente, não foi. Aí: "Ah, eu estou muito mal, não vou querer fazer o exame admissional agora, eu posso ter problema". "Ah, não passar", aí foi. Aí ela não, de repente essa mulher sumiu, e ele ficou com a carteira de trabalho dela. Ela levou ele na justiça, pedindo 28.000, Como assim? porque ela descobriu depois, depois ele nem sabia que ela estava grávida, depois ela levou, quando que ela saiu do emprego, estava grávida, e aí levou pedindo 28.000. O acordo ficou por 11. Cara, trabalhou 45 dias. Como Sem assim? contar os atestados. Então, assim, aí chegou num acordo, ele ficou com medo, falou assim: "Cara, aí chegou em 11.000", eu falei: "Eu vou pagar", porque aí isso, assim, porque já estava isso que já chegou, a juíza já chegou brava, já falou assim, ficou, a juíza chegou já, porque os juízes geralmente eles são mais fechados. Quem não está acostumado com aquilo, são pessoas igual nós, só que ele tem que ter uma postura mais severa com algumas coisas ali e tal. É o ritual. Ninguém, às vezes o empresário nunca sentou na frente do juiz, quando ele senta ali, ele assusta com aquele ritual. Eu falo: "Cara, me deu um medo ali, me deu um desespero", eu falei: "Vou pagar 11.000 aqui, vou dividir isso o que der aqui", porque e o cara é pequeno, o cara tem uma funcionária só que ele registra lá. Então eu falo Olha assim, só. olha o custo disso, por quê? Por ele, por medo, não tô falando que a justiça agiu correto ou errado, mas ela tá grávida", cara, mas ela saiu, ela não ele Nem não notificou demitiu que ia ela, sair. nem ele falou que ia sair, mas ele estava errado no primeiro ponto de não ter registrado, tá, ok, cometeu uma falha, cometeu, mas é muito para pagar 11.000 numa ação E dessa, então para uma pequena empresa desfalca você tá muito. É um dinheiro que louco. pode, dependendo da situação, pode fechar a empresa. Pode fechar a empresa. Aí Caramba. o cara vai agora ter que trabalhar, ele falou assim: agora eu vou ficar sem funcionário bastante tempo, eu e minha mulher ver o que que a gente dá conta de fazer, e eu não vou contratar agora, porque ele tem que, eu vou pagar todo esse custo, o cara vai atender mal os seus clientes, porque sozinho não dá conta, vai faltar mercadoria para ele comprar, para ele repor, porque ele às vezes não vai na prateleira. Eu falei pra ele: muito cuidado agora com o negócio, que é uma outra questão que a gente tem. Vigilância sanitária, às vezes chega lá, tem um produto vencido lá na prateleira, venceu ontem, se ele não tirar ele hoje, vai chegar lá, pela lei ele já tem que autuar, e os autos de infração são caros. Então, assim, é a educação, aquilo que a gente estava falando aqui, a
Precisa ter legislação? Tem, legislação ela é importante, é ela que nos regula, um povo sem lei não existe, né. Mas nós precisamos ter cuidado com a forma que essas leis são aplicadas. Aí as políticas precisam existir políticas públicas que guie isso, que treine as pessoas, que prepare as pessoas, o profissional para não levar um negócio desse, chega lá no cara: "Essa mulher está passando essa olha, eu trabalhei aqui, eu tô me ajuda", o cara ia ajudar ela. E aí onde eu falo, cara, política de desenvolvimento rural, a gente falou do agro, saiu um pouco aqui voltando, cara, as políticas de infraestrutura que precisa ter, não tem. O produtor rural sofre muito com isso. Não tem estrada, eletrificação rural, a gente falou um pouquinho nesse sistema de investimento, melhoria na logística. Rapaz, a gente viaja muito aqui, que a gente que é do interior, tem o prazer de andar muito, as pessoas aí você vai atrás de um caminhão, você vê quantos grãos um caminhão desse pede, quantas vezes você já pegou um caminhão aí e tá Nossa. caindo grão. Eu vejo direto, eu tô na estrada aí direto também, é Rio Então Verde, é assim, Caiapônia e tal, hum, Goiânia, e a gente tá vendo os caminhões aí, eu fico falando: "Cara, um caminhão que sai daqui e vai para Santos, ele pois perde é. metade da carga naquele negócio lá, não é Eu não possível". sei a quantidade que perde, mas que perde muito perde, que a Muito gente não, mas vê. Então não, você fazendo uma fala estimativa daquela quantidade que a gente vê caindo ali, uhum, pô, é metade da carga que vai chegar lá só, porque daqui a Santos são quantos quilômetros? Vai dar uns 1000 e tantos quilômetros daqui a Santos. 1000 e pouco. 1000 e Então você poucos quilômetros. imagina. E aí, Absurdo. os pedágios, quanto de pedágio o cara paga? Então assim, essa melhoria na infraestrutura não tem, cara. E Eu tem um posso projeto, no episódio anterior aqui do AgroExcast, nós recebemos o agrônomo, o André Carvalho, e ele trouxe a informação de que tem um projeto de ferrovia para escoamento, voltado para escoamento uhum, de grãos e tudo mais, está parado, não sai do lugar. E sim. isso iria fazer, inclusive, que baixasse o preço na gôndola do supermercado para a gente. E isso é por exemplo, se você viu um trem transportando, a gente aqui e Goiás foi beneficiado, Bolsonaro trouxe para Goiás, essa A linha da fera- Rumo aqui, que essa ferrovia da Rumo que está aqui, ela acabou de ser concretizada, hoje nós já temos muitos produtos nossos aqui, viajando de trem, indo direto. Mesmo assim ainda tem muito, porque a nossa produção aqui, o Goiás, Mato Grosso, ela é muito grande, então assim, é muitos caminhões. Isso o que que faz? Faz um estrago nas rodovias, causa acidente, porque fica o maior, e o tanto que perde, cara, o tanto que o produtor perde com esse grão, como a gente vê na estrada aí. Então, assim, isso aí é investimento em infraestrutura. E o frete, o preço que está o frete hoje, quem investiu em transportadora? E o Exatamente. combustível lá em cima? Então, Como é que a dificuldade do produtor, e eu cara. vejo aí uma hipocrisia muito grande, né, disso. Por quê? Porque esse governo fala-se muito em democracia, fala em sustentabilidade, Uhum. sobre Isso. preservação do clima, do meio ambiente, essa coisa toda, mas com um monte de caminhão que tem aí e gastando diesel, Uhum. a gente teve a informação de que um bitrem daquele, uma carreta daquela dupla lá, ela faz, dependendo da situação, se for uma subida, uma ladeira, é um por um. É um por um. 1 litro é 1 quilômetro por litro, né, olha só o absurdo que é. Ou seja, não há de verdade interesse, pelo menos a percepção que eu tenho enquanto cidadão, não há interesse em de fato melhorar nada, né, só Não. narrativa e falácia. Inclusive tem uma falácia aí, eu não posso falar muito bem, mas, eu já vi o barulho que eles queriam aumentar a quantidade de biodiesel no diesel, né, teve um barulho aí, eu não sei como é que tá aqui, Aumentou, né, de de aumentar ou aumentou 13 para é, eu não dou 15%. conta de acompanhar. Pois é, o que acontece, o biodiesel ele é o quê? Mais poluente, não é? Mas ele causa um problema, eu vi essa matéria, eu li sobre Então isso, assim ele causa uma borra no motor, isso. dos veículos, que fica caríssimo depois para dar manutenção nisso. Então fala assim, e aí o governo que é um governo de prevenção vai fazer isso? Não, isso aí é o quê? É hipocrisia, tudo que está acontecendo, né. Então assim, política de sustentabilidade rural, essa segurança de proteção rural, que a gente já falou um pouco dela aqui, né, essa falta de mão de obra, cara, é terrível, essa perca de produção que o produtor tem, no transporte, no mau uso dos equipamentos por falta de profissionais qualificados. Cara, isso é É terrível. terrível. Uma coisa interessante também, o nosso departamento de jornalismo aqui levantou que o desperdício que acontece no agro, só o desperdício que acontece, assim, dos produtos que vêm do Uhum. agro, depois que sai A porteira vai da fora? porteira para fora,
Daria para alimentar mais de 1 bilhão de pessoas. Porque da porteira para dentro o produtor rural ele tem tecnologia. Ele Da cuida. porteira para dentro ele sabe o que faz, cara. Da porteira para dentro o produtor controla, o produtor sabe o que faz. Da porteira para fora ele perdeu o Ele controle. perde, né? É aquela a questão que nós falamos, a eficiência operacional do produtor precisa de trabalhadores qualificados, precisa de mão de obra qualificado, porque ele vai perder menos ainda, além de tudo que ele tem. Ele tem máquinas, equipamentos de alto padrão, só que às vezes ele não tem mão de obra para operar, quem tem que operar é a família e tal, um ou outro ali, ele fica na mão de um ou outro funcionário, né? Eh, Às vezes tem que terceirizar algum serviço, né? Isso vai só encarecendo o que vai chegar na nossa mesa. Se o governo tivesse projetos para melhorar isso, cara, era show de bola, né? Mudava o jogo. Mudava o jogo, aquilo que a gente tem falado, que a gente tem visto aqui, né? Fazer programas de treinamento interno. O cara leva, antigamente eu sou do tempo que tinha o tinha alguns treinamentos rurais, eu trabalhava na cooperativa, e tinha o pessoal que ia nas propriedades, ensinava, ainda tem, mas diminuiu muito isso, o governo cortou esses recursos. Por quê? Porque corta. Só tem dinheiro se o governo investir em políticas públicas, políticas para incentivar esse programa para o produtor, para o pequeno produtor, a agricultura familiar, né, a agricultura de precisão. Nossa, nós temos demais, cara, mas aí o cara para poder usar um equipamento, ele precisa é complicado, né. Ele Então precisa ter, desenvolvimento, né, precisa estar com um intelecto é. mais elevado para poder utilizar aquilo ali. E a água, não assim, a questão da regulamentação da água, às vezes ficou muito difícil, não é que nós temos que falar lógico, a água é nosso bem precioso, mas vamos fazer um estudo, às vezes, sem estudo, sem nada, já chega lá e já veta, já e tem muitas e muitas empresas aí que eu falo, ao pra rigor da lei para alguns e para outros não. 2 pesos e 2 2 medidas. pesos, 2 medidas, a gente vê isso direto. Esses incêndios que a gente vê aí, cara, a maioria O deles é Pantanal tá lá proposital. fritando, né. A maioria das aí é proposital. E aí agora, não fala, Pantanal tá ok, quando fosse no governo anterior, tava Foi um problemão. é, A meu Deus do mídia céu. internacional, o Leonardo Para você. DiCaprio e todo mundo Aí eu falo falando. assim, eu tenho cliente que planta no Mato Grosso ali, a gente sabe como é que os caras fazem lá, cara, a gente não pode falar nem muito aí, porque é meio perigoso, mas 90% daquilo lá é proposital. É proposital? Tá de brincadeira. Muitos. E Mas aí o que e acontece? Aí o cara perde o controle. O cara quer queimar uma área, os caras lá têm essa cultura deles de queimar. Eles vão, queima, passa, aí vai, e aí ninguém consegue controlar mais. Eu quero queimar um pedacinho só aqui da minha propriedade, para poder plantar alguma coisa ali e tal. Eu faço ali, simulo e taco fogo e deixo para. Aí aquele negócio perdeu o controle. Saiu dali, pulou para a sua, pulou para. E vai embora. um Assim, abraço, um já era. abraço, E cara, nesse porque tá clima muito agora, quente, né? A gente falou da alta do dólar, né, na compra dos insumos e do baixo preço depois, né, então acho que a gente vê eu vejo o agro dessa forma, mas o agro ele é nosso motor aqui. E esses produtores rurais são os heróis, os guerreiros, que a gente tem que bater palma para esses caras de pé. Os caras enfrentam sol, enfrentam chuva, enfrentam política, enfrentam tudo, mas estão calados, você acha estão com a arma na orelha. você acha que é desunido? A comunidade rural, a comunidade agro é desunida, o Não, Adilson? Não é não é desunida. desunido, eles estão com medo, Estão com medo. Ou seja, estão desamparados. desamparados, sem proteção alguma. Então é o receio de, tipo, vamos nos posicionar e vir treta pra cá. É o que eu vejo. Lamentável. Essa é a minha visão. A minha visão é que, hoje você não pode gritar mais. Já foi, hoje você não pode. Hoje, conforme o grito, principalmente com esse tudo que eh, a gente vê na televisão, vê as injustiças que estão aí, é muito perigoso hoje. Aquilo que quando a gente foi começa a conversar, eu falei, a gente vê acontecendo muita coisa. Tem que ter muito cuidado hoje, porque com uma fala distorcida aí, Xandão já está na área, né? Exatamente. Então, aí é o seguinte, aí muito das lideranças, eles foram calando as lideranças, eles foram calando ali, Minando tudo. minando a liderança, e aí o que acontece? As pessoas ficaram meio com medo, estão com medo, E cara. e Quem o não que tem medo? Quem tem família? O cara que quer ter e quer ter a hã, propriedade ali invadida, invadida, que é a propriedade. Então, assim, isso é passivo de acontecer. assim, as veinha com a bíblia na mão, lá no 8 de janeiro, pegando 17 anos de cadeia.
E aí o cara que é o Cabral lá solto, né, cara? Sou o Outros e Cabral outros, né? solto, Mais outros e outros e outros, né? Janones Já não, fazendo rachadinha, poucos passando pano para ele, então e fala tudo assim, certo, né? e aí tudo certo. E aí a gente vê o pessoal do frigorífico aí Na fazendo boa o maior também. rolo com o dólar caindo por causa deles. A gente já viu aí, né? Então, assim, então, a E turma botando. voltou tudo. O pessoal que fazia, que brigava pro dólar subir para poder. Quando eles querem que o dólar sobe, a gente até pensa, eu até vi alguns economistas falando que parece ser uma estratégia política. Os caras vão lá e soltam algo na mídia, o cara quer trazer dólar para o Brasil. Tem dólar lá fora, tudo quanto é jeito. Solta algo na mídia para o dólar subir. O que que ele vai E aí o fazer? dólar vem para o Brasil, porque Vem para o Brasil. fica vantajoso É investir em dólar. vantajoso trazer, ué. É vantajoso. E eles pegam e traz. Tá, segundo, eu já vi alguns os economistas falando, não entendo de economia, mas fica vantajoso. Porque, cara, tem algumas coisas que acontecem, que aconteceu, alguns episódios que a gente vê passando aí da fala do nosso presidente, a fala do pessoal do frigorífico, os frigoríficos que estão por aí, que tem plantas no Brasil todos aí. E Então, aí? naquele episódio, eita, naquele episódio mesmo lá com o Joesley lá, com o Temer, né? A jogada que ele fez foi genial, Foi foi genial. genial. E ele fez mais uma agora, há pouco tempo aí, que os caras estão falando que Então, e para quem de repente não lembra, tá aí do outro lado, o que que ele fez? Ia sair a gravação dele com o Temer. Antes dele soltar aquela gravação para mídia, o que que ele fez? Foi lá, vendeu ações da JBS altíssimas, num preço alto, e comprou um monte de dólar. Comprou milhões de dólares. Aí ele soltou a gravação. O que que aconteceu? As ações da empresa dele foram lá embaixo e o dólar foi lá em cima. Ele estava cheio de dólar, foi lá e recomprou as ações da empresa dele a preço de banana, Ué, né? ele esse tempo agora ele teve um episódio aí agora que o pessoal tive até, assim, eu tava meio mas que ele fez aí de novo, o dólar subiu e ele trouxe o dólar para o Brasil. O Olha que aí. que tá pra com o lucro lá, e tá investindo, né. Outra coisa, o produtor rural de gado, o produtor rural que trabalha com gado sofre muito, tá levando calote direto, é roubo direto. Agora mesmo teve um amigo meu que teve um tanto de gado na fazenda dele roubado. Olha aí que absurdo. Eu falo E, assim: e, o, "Cara, e o Brasil foi feito, parece que um movimento para monopolizar o mercado da pecuária no Brasil, né? Tá na mão da JBS e na mão da Marfrig só. a região nossa aqui, quantos mil habitantes Jataí tem que vende aqui, os nossos frigoríficos aqui? Tem algum frigorífico grande aqui? Não tem nenhum. A nossa carne aqui, se você quiser hoje, é Perolândia, buscando, tá assim, né. Então fala assim, não tem incentivo para isso. E quantos calote produtores de gado já levou de frigoríficos grandes, o Vadão mesmo, deputado Vadão, não sei se você lembra, eu sou Uhum. de Mineiros, frigorífico Estrela, quantos prejuízos deu aí? Tá de boa, fecha um, abre outro, fecha um, abre outro Tá e tudo vai. certo. Aí o que acontece é o seguinte: tem dinheiro para ter bolsa de advogado? Mete a cara. Tá Não tudo tem, certo. meu amigo. Nós que somos pequenos, quietinho, Tem caladinho, um apadrinhado paga bonitinho. certinho, paga seus impostos certinho, cara, e vai. E a maioria tá segue desse jeito. Lamentável, né? Lamentável. Lamentável e Agora, na sua concepção, melhora isso aí, esse cenário, Adilson? Isso aí tem conserto? trocar a política. E qual que é a chance disso acontecer? Você acha que, para a gente fechar, eu sei que seu tempo é valioso e está curto, para a gente fechar, você vê uma possibilidade de Bolsonaro se tornar elegível para 2026? Bolsonaro não, Não tem chance. eu não vejo. E Mas não quem que adianta você. trocar só Bolsonaro não, não adianta trocar só o governo federal não, tem que mexer nesses deputados federais, estaduais e senadores, precisa colocar sangue novos. O que que aconteceu? Eu vejo dessa forma que a nossa política, o Bolsonaro foi bom, mas faltou um pouco de diálogo, ele não soube dialogar com o pessoal, e o Faltou mais seguinte, jogo de cintura, né? faltou jogo de cintura, faltou negociação. Temos que mudar. Eu acho que acredito o seguinte, uma reforma política seria importante, mudar esses coronéis que estão no poder aí há muitos anos, deputados e senadores, e colocar sangue novos lá, pessoas com mentalidade diferente, pessoas progressistas que pensam no progresso e não que quer taxar grandes fortunas, que O- quer que tem fala que não gosta de rico, que negócio de o Uhum. pobre e de pobres não gosta nada. É verdade, não gosta de jeito nenhum. Se gostar de pobre, tinha política para alimento barato, para incentivo à produção, incentivo ao emprego, Desenvolvimento, incentivo à renda. Eles querem doar, eles querem dar.
"Ah, não, eu quero que você fique na mão. Você quer beber um copo d'água? Eu vou Tem que te dar um pedir. copo d'água. Você vem me pedir um copo d'água. Eu não quero que você tenha condição de comprar esse copo d'água". Essa é a política deles, né. Essa é a política deles. Porque se deixar o cara com o próprio sem teto sem dedo falou que o cara que ganha 2, 3 salários não quer votar mais neles. Por quê? Adquire avança 1 milímetro de conhecimento, não quer voltar Uai, mais, né. então é por aí. Ou seja, é de Ele interesse, falou em público, tem esse vídeo rodado para tá todo no lado, YouTube. todos os local e que ele falou que as pessoas que ganham um pouco mais, que eles precisam buscar esses metalúrgicos que passaram a ganhar um salário, 2 salários, 3 salários mínimo, não quer votar mais dentro, porque esses cara conseguiu ter conseguiu ver além da Abrir a lei, percepção, né. conseguiu abrir a pressão, conseguiu ver algo que estava oculto, que é melhor eu conseguir comprar o copo d'água Do que eu depender do do que governo. eu chegar aqui para te pedir esse copo d'água. É melhor eu passar ali, eu quero comprar um, mas se eu quero jogar esse copo d'água pela metade, se você me der o copo d'água, eu tenho que beber ele todo. No mínimo pela educação. Não tem dignidade. E detalhe, eu não posso escolher o copo d'água que eu vou Não, não, você vai me dar. Então, assim, aí é o que eles querem. Não, eu quero que você vai lá, e aí fica esses dependentes do e copo d'água, e nós precisando de mão de obra, os produtores rurais precisando de mão de obra, e tudo vai para poder aí esse copo d'água, para você comprar esse copo d'água, ele custa R$ 1, para eles custa R$ 10 no mínimo. exatamente. E qual que é o objetivo disso, Adilson? É o objetivo de porque assim, é claro, já saiu um estudo sobre isso, que é a primeira vez na história da humanidade que os filhos não são mais inteligentes que os pais. A educação hoje tá caótica. A gente tem um cliente aqui, né, tem um parceiro, que ele é professor de uma instituição aí, e ele falou claramente que lá dentro se ensina pouco do ponto de vista acadêmico, mas do ponto de vista de ideologia é muito ensinado lá. Qual o objetivo disso, Adilson? É doutrina da população? É manipulação social? Ou apenas é interesse de porque se as pessoas não tiverem um intelecto mais elevado, elas não percebem maracutaias? Qual que é o objetivo disso? Eh, Infelizmente, eu vejo que é um pouquinho de cada coisa, mas o maior é alienado, porque as faculdades federais hoje, elas têm um viés político muito de esquerda. E aí o que acontece? E as faculdades particulares aumentou muito a faculdade. Hoje fazer uma faculdade ficou muito fácil, só que E adquirir conhecimento ficou muito difícil. Por quê? Esse grande número de faculdade, o Lula bate no peito, fala que construiu não sei quantas universidades, liberou não sei quantas universidades, mas e aí, o que que esses caras estão formando? O que que nós estamos entregando para o mercado de trabalho? Eu ministrei aula em 2 instituições, não vou citar o nome delas aqui, mas, e por último eu cheguei a um ponto de pensar o seguinte, cara, se eu até comentei isso dentro da universidade, numa reunião que nós tivemos, que se eu estou produzindo esse copo d'água e eu não consigo tomar ele, tem alguma coisa errada. E a nossa mão de obra, eu não estava conseguindo consumir ela. Eu levei 2 estagiários para dentro da minha empresa, não dei conta de suportá-los, porque é aquilo que eu te falei aqui, é muito mimimi, pouca não tem interesse, a faculdade não faz as pessoas brilhar os olhos. então, eu acho que isso começou foi com bullying, viu, Adilson? Porque desde que começou essa história de bullying, o vitimismo, o coitadismo, tá certo que tem umas coisas que sempre tem que ser controladas mesmo. Mas assim, ó, no meu tempo de menino, era zoeira normal, hoje não, hoje é uma juventude fraca, um emocional fraco, e com isso É, e isso atrapalhou, porque é o seguinte, quantas vezes, a gente eu chegava e falava: "Cara, mas" eu chegava no aluno: "Por que eu falei isso pra você lá?". "Não, professor". Aí você ia dar aula, rapaz, e falava, e o tal do celular, o cara estava tirando foto, tchap, tchap, na cara. Eu tenho comigo uma teoria que eu aprendi com o professor: o que eu vejo eu lembro, o que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu lembro, o que eu faço eu aprendo. Se eu só ouvir, eu vou aprender, cara. uhum. Se eu ver, eu vou lembrar. Mas se eu fizer, eu vou aprender a fazer. Aí o cara, eu só dando um exemplo aqui, eu estava fazendo uma demonstração de resultado, apurando um balancete, fazendo um balanço e uma demonstração de resultado, e os alunos tirando foto. Falei: "Eu vou pegar eles lá na curva. O dia da prova, eu vou dar uma prova de consulta para esses meus queridinhos, só que no caderno".
Eles tinham aonde? No celular. Pensa numa confusão que deu. Mas não, tive que dar uma prova, lógico, porque assim, mas e as universidades hoje, elas é o quê? Capitalistas, elas têm que captar. Quem que ela quer manter lá? O aluno. Aí, às vezes, para isso, porque o aluno é muito mimizento, digamos assim, muito, aí ele vai ter que pedir o professor para dar Pegar de leve. frear ali um pouquinho, porque senão Não daqui dá a conta de pouco não acompanhar. forma ninguém. Exatamente. A pessoa perde o RG ali na porta da faculdade, alguém da faculdade Já acha o liga para RG, ele, já tá acha o RG do passou. cara, ó, foi encontrado seu RG aqui na porta da faculdade e tal. Ô, muito obrigado. Obrigado nada, o senhor está matriculado. É. Então, assim, era por aí a dificuldade que a gente tem. Eu fui vendo, e aí conversando com muitos colegas que ministram aula, não é numa universidade só, é o Brasil todo. Tá tudo assim. Mas é isso, e aí é isso que está trazendo ao agro, a todos de um modo geral, nós aqui que dependemos muito do agro, é isso que eu vejo do nosso cenário. A reforma tributária tem como melhorar? Tem, mas nós precisamos estar atentos, eu digo para os produtores rurais aí, procura colaborar, procura procura seu representante na política, procura ver o que está acontecendo e procura preparar essa transição. Essa transição vai ser difícil. Se você estiver preparado, ela vai ser mais suave. Agora, se você não estiver preparado para ela, ela vai ser difícil, ela vai ser pesada Dolorosa. e dolorosa, porque você vai trabalhar com 2 regimes ali, com 2 questões ali, você pode perder dinheiro, parametrizações de sistema, essas questões todas aí precisa ser muito bem feita. Mas a gente tem que ter esperança, e eu tenho muita esperança desse país. A esperança é que que já há uma reforma agora nessas eleições para prefeito e vereadores, que melhore um pouco a qualidade dos nossos políticos, que mais pessoas de boa índole, pessoas que consiga pelo menos somar 2 mais 2, que não dá 5, não dá 6, não dá 7, consiga entrar na política, consiga fazer o trabalho social da política. A política precisa, mas ela precisa fazer esse trabalho social. Pessoas do bem, pessoas do agro, pessoas de todos os segmentos, cara. Até os bandidos têm representante, nós a E, gente e o agro tá meio sem, né? também sem, é um ou outro aí, mas aí você pega quem que é o cara que nós precisamos? Nós precisamos pôr esses caras lá dentro. Os caras Nós bons. precisamos pôr esses caras bons dentro numa Câmara Federal, Mas no os caras bons Senado. querem estar lá dentro, Não Adilson? quer. Os caras bons não querem estar Entra, lá. não vai. Por isso que precisa, forçar aí, ó, é isso que eu falo, que a saída seria uma reforma política. Essas reeleições, eu acho que precisava mudar o meu Pro pensamento a legislativo respeito. não tem limite, né? Não tem limite, rapaz. Eu viro dono de uma cadeira, eu viro dono de um povo, eu viro dono De de um um negócio. curral eleitoral ali. E aí não dá oportunidade para que o outro que pense diferente, que mude, que olhe, que corrija, porque se eu votei para esse copo ser dessa forma, eu vou defender ele Até a até morte. a morte. Aí se o outro chega e fala: "Não, mas esse copo ele poderia talvez ter um negócio aqui, uma alcinha aqui, outro lado aqui, vamos ampliar isso aqui, vamos melhorar isso aqui". Porque não é porque o cara é ruim, mas chega pessoas novas, com Com visões ideia novas, nova. com ideia nova para renovar. Se mantém os mesmos, cara, não Não dá, sai o do cara não vai lugar. mudar, você não faz coisas diferentes com os mesmos métodos, não faz, com as mesmas pessoas. Você acha que precisava desse tanto de deputado, Adilson? Eu acho meio muito, né. E tem gente lá que ganha pra não fazer nada, porque não tem força de nada, não faz nada. Muito partido. Muito partido. O problema é esse, Muito. muito partido, e aí os partidos nanico que eles falam, precisam se apegar a quem está no poder. Pra conseguir alguma coisa. Eles ficam no neutro, eles se apegam a quem está no poder. Você Então vê esses partidos nanico, apega de quem está no poder. então, Adilson, a mensagem que você deixa, pelo que eu vejo, o agro precisa se posicionar mais, precisa, estar mais presente, mais antenado com a política, participando mais da política, comunicando mais, né, porque o agro apanha muito, né? Põe. Apanha demais. Eu costumo fazer analogia o seguinte: se um médico comete um erro e de repente mata um paciente, a classe médica não é odiada por causa daquele erro daquele médico. Só ele que vai ser odiado. Só. Mas se um produtor rural faz enfia um pé pelas mãos ali, comete um erro, o agro inteiro vira vilão. Todo mundo apanha. Eu vejo isso porque é o seguinte, eu sou muito participativo e às vezes tem reunião para discutir pauta de TR, pauta política do agro, 1 ou 2 produtores, então assim, o produtor precisa
ele é uma empresa grande. E um empresário grande, ele precisa posicionar politicamente, ele precisa impor, ele precisa estar ali defendendo, ele precisa estar ali Precisa ter voz. brigando, ele precisa ter voz, ele precisa participar, eles precisam unir, juntar os seus sindicatos, porque hoje é a forma melhor ainda, infelizmente, ainda é os sindicatos, porque mas os sindicatos rurais é um dos melhores que existem, né? Mesmo sendo o sindicato que arrepeia um pouquinho, sindicatos rurais, hoje o sindicato rural tem uma força muito grande. Muito Tem grande. a FAEG, que é o Zé Mário Schiraine, que hoje está lá presidente, foi um cara que eu já trabalhei com ele, foi vice-presidente da cooperativa quando eu estava em Mineiro, então é um cara que eu conheço, é um cara... Então, assim, o agro tem pessoas aí. Até que ponto ele está comprometido, mas esse cara, se chamar ele na chincha, como ele diz, Na roça. chama esse cara na chincha, esse cara vai te dar suporte. É um cara que todos eles conhecem, e outros, chama esses caras, bicho, chama esses caras no diálogo, participa. Vai ter uma reunião para discutir ITR, tô lá. Vai ter uma reunião para discutir pauta qualquer, tô lá, participa, vai lá, põe a cara, precisa colocar, porque senão decidem da forma que querem. E a aí gente você tem que paga. só engolir, né? Aí o Engolir. produtor vai ter que só engolir o que vier lá de cima. Só engolir. E Infelizmente. procurar saber como é que está acontecendo. O que está acontecendo? Tal, quando vai? Agora é hora. Para começar, nosso político. O que você pode fazer para o agro? Não, meu amigo, vamos fazer e vamos deixar isso registrado, vamos jogar isso depois na mídia, porque a mídia hoje ficou muito fácil. Bacana, show de bola. Muito Adilson, obrigado. eu quero muito te agradecer. Você deu uma aula aqui, pena que o tempo foi curto, porque você tem tanto conteúdo aí que a gente Lá em Serranópolis agora, ficaria fechar até meia-noite aqui. Obrigadão por tudo. balanços. Fechar a balança ainda, né? Do trimestral do imposto, lá que eu quero dar uma viajadinha. Viajadinha, né? Descansadinha. Dá uma pescada, né? Adilson, muito obrigado. Que Deus te Obrigado. abençoe, a você e a sua família. E as portas do AgroX estão sempre à disposição. E para quem, de repente, está precisando de um contador, de uma contabilidade de verdade, uma contabilidade que resolve o problema, que entende realmente do assunto e que sabe dar o melhor caminho, que seja para o produtor rural, que seja para o empresário, como é que faz para te encontrar? Contabilidade Ideal, já está aí. Qual que é Estamos ali na deputada Honorate Carvalho, 1191. Telefone? Fundado em 2006, telefone 3632-1073. Meu celular é o 649-9642-7390. E o pessoal de Serranópolis, talvez que é uma comodidade, lá nós temos a CETEC também, contabilidade, que é minha e da Kelly. Nós somos sócios lá em Serranópolis, tem esse escritório em Serranópolis, e estamos atendendo lá em Serranópolis, 3668-1404, e tem Perolândia. Nós abrimos lá o ano passado, tá Bacana. indo também, graças a Deus, para atender aquele pessoal lá, porque aproveitar, meu sócio de Perolândia é o Tito, também uma pessoa tá à frente, estamos estudando aí, porque hoje você precisa pegar parceiros fortes, a gente vem estudando bastante, graças a Deus, atendo bastante agro, atendo bastante todos os segmentos, não sou segmentado, mas tenho uma experiência boa no agro, que eu vim do agro, comecei na cooperativa, minha trajetória dentro do agro aí, eu adoro o que faço, gosto do agro e gosto de estar envolvido com isso aí. E o mais Estamos aí. importante, o homem é bom e sabe resolver. Sabe aquele negócio assim de você não sofrer com contabilidade, não ter dor de cabeça, não passar raiva e ter uma contabilidade que não faz merda aí com seus negócios, não atrapalha os seus negócios, que vai te ajudar a potencializar? Fala com o nosso amigo Adilson aqui que você vai estar muito bem resguardado. Tá bom? Adilson, mais uma vez, obrigado. Um abraço, boa viagem. E você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou até aqui. Próximo episódio semana que vem. E aqui você já sabe, aqui é para a gente falar do agro, valorizar o agro e valorizar o produtor rural, esse herói que está sempre com a gente. Obrigado, compartilha, manda para quem precisa saber de contabilidade no agro e até semana que vem. Forte abraço. Valeu!